Pois hoje não param, né? É cinema e política, política e cinema e cultura, tá louco. É, Política e cultura, né? Nossa. Nossa senhora. Bom, pessoal, bem-vindos aí a este bunker de pandemia, que eu não sei até onde vai durar a pandemia, também não sei até onde eu vou continuar fazendo esses programas, mas vocês aproveitem aí. E hoje eu trouxe de novo o nosso querido Luiz Vilaverde, para falar para a gente sobre cinema. A gente tinha feito um programa especial sobre o expressionismo e sobre Fritz Lang, e hoje a gente vai falar sobre aquilo que é determinado por aí, por alguns críticos, como o expressionismo americano, que é o cinema noir. E não tem ninguém que eu conheça para falar melhor do noir, sobre noir, do que o nosso querido Luiz Vilaverde. Muito obrigado, Luiz, por ter topado aí participar. Eu sei que sua agenda está meio cheia, mas obrigado por participar aí de mais um programa do Banco. Tudo bom, Gil? Imagina, cara, eu tô sempre que der para falar, ainda mais de falar de um tema que nem esse, né? Que é o filme noir, que é uma das minhas obsessões, né? Um cinema de obsessão e para obsessivos também, né? Exatamente, e isso é bem interessante. Antes da gente gravar esse programa, a gente já tinha conversado, então eu fui ver alguns filmes pela primeira vez, rever outros, peguei meu Raymond Chandler para ler assim, falando, vamos ver aqui qual que é o do Marlowe, e que é muito bom. Mas o cinema noir nos Estados Unidos ele não surge do nada, né? Ele tem aí uma herança que ele vem carregando, que vem muito do western e também dos filmes policiais da época e também de um senhor chamado Orson Welles. E é muito interessante você observar como o noir ele surge devido a uma certa crise econômica que acontece nos Estados Unidos ali na década de 30, especialmente nos estúdios, em decorrência do grande filme chamado The Big Trail, do Hal Walsh. Você quer contar pra gente essa história um pouquinho aí, Luiz? Assim, essa história de gênero assim, é complicada porque, assim, como é que você define um gênero? Ele é uma fórmula? Ou ele é uma estratégia comercial? Eles são as duas coisas? Como é que funciona a participação do público com isso também, né? Porque, Serve para vender box de filme, né? né? Então, exatamente. Filme é preto e branco, tem uns caras com cara de durão. Põe no filme no ar ali, tá bom. Os marqueteiros. Inclusive, o filme noir é uma coisa que até então era muito restringida a cinéfilo, né? Você não tinha essa coisa de você entra numa locadora, que não existe mais locadora, mas enfim, você entrava numa locadora, você tinha ação, aventura, romance, drama, não sei o que. Você não tinha filme no ar. Você tinha suspense, policial. Uhum. O noir não se restringe a essas coisas, né? A gente vai entrar nisso, mas em relação aos anos 30, você tem uma crise muito grande no cinema, porque, primeiro, 1929, queda da Bolsa Uhum. de Nova York, e nesse período, os cinemas, porque naquela época eles eram o que se chamava de sistema integrado, então você tinha a produção na costa oeste, e você tinha na costa leste o departamento de marketing e as principais salas de cinema, que na época os estúdios controlavam as salas de cinema. Uhum. Você não tinha não eram empresas separadas, era tudo a mesma coisa. E no final dos anos 20, 28, 29, os estúdios, todos eles, gastaram uma fortuna para converter as salas deles para o som. Uhum. Não só eles converteram dívidas gigantescas, como veio o crash da Bolsa de Nova York, né? O único estúdio que conseguiu passar ileso, quer dizer, não só ficou no verde, como lucrou, foi a MGM, que era o maior estúdio do período. Todos os outros, assim, Columbia e Universal quase quebraram, né? Assim, eles tiveram troca na chefia, foram outras empresas adquiriram e tal, e todos os outros, ficaram a duras penas ali sobrevivendo, né? Isso impactou a produção de filmes. E aí você começa a ter essa grande segmentação de gêneros pelos estúdios. Uhum. Então, a MGM ela era conhecida por fazer os grandes filmes de prestígio, né? Que eram aqueles melodramas históricos, os filmes de figurino, aqueles cenários arrojados de época, mostrando a aristocracia e não sei o quê. E aí os outros estúdios eles meio que vão ter que compensar essa perda, né? Então a Universal ela se torna especialista em filme de terror Uhum. contra uma série de profissionais que vieram da Alemanha do Hitler, do expressionismo alemão, e eles conseguem baratear isso porque, assim, cara, a gente não tem grana para comprar matéria-prima para construir um cenário inteiro. A gente vai construir um pedaço da parede. Esse é o único pedaço que vai estar iluminado, o resto vai estar escuro. Filme de terror. Uhum. E aí a Warner Brothers ela faz a mesma coisa com o filme de gangster. Só que tem uma exceção no caso da Warner. Eles foram os que desenvolveram o primeiro sistema de som
do período, né? Tanto que eles até ganharam o Oscar com o Jazz Singer, que é aquele filme com o Al John, que é um musical bem fraco, mas que encantou o mercado inteiro e o público inteiro. Pela primeira vez vocês viram, o americano viu aquela o som sincronizado, né? O filme de gangster com rajada de metralhadora, pneu de carro cantando, gente gritando, sirene de polícia, eles conseguiam colocar essa tecnologia do som em primeiro lugar, como se fosse sei lá, um equivalente a um 3D, ao filme colorido, a efeitos especiais. O som teve esse impacto na época e a Warner saiu na frente nisso, né? E o filme de gangster, por ser um filme de drama urbano, primeiro, eles não precisavam comprar direitos de livro. O cara pegava o jornal, época da proibição, Babyface Nelson, Scarface, não sei o quê. Legal, vamos contar a história desse cara. Se é real ou não, dane-se, conta a história desse cara. Tá na boca do povo e não é de época. Você tem o cenário da rua, pode ser qualquer cidade. Tem um paralelo bem interessante aí, que a gente estava até conversando esse dia numa thread, né, com o Western também, com a produção do Western, que também tinha muito disso, era muito baseado nas novelas, nas Sense Novels, né, aquela coisa que era publicada ali mesmo, nos períodos, como se fossem uns quadrinhos da época do Western, assim, contava a lenda dos personagens, e os caras faziam os filmes ali no cenário de trás mesmo, o cara saía no quintal da casa e filmava um Western. Inclusive em Nova York também os caras faziam, pegavam o Hudson ali e faziam um filme na beira do Hudson e falavam que estava no Velho Oeste. Tinha muito isso porque era barato, né, essa produção. E o Western, ele se constitui o primeiro gênero americano, porque assim, 1900 quando os estúdios se movem para a costa oeste ali, mais ou menos 1918, 1920 e tal, que é quando começa em tese o sistema de estúdios, tão pouco antes, o Velho Oeste ainda existia, né? Ele tava indo embora, mas ele ainda tinha resquício de Velho Oeste. Então, quando você filmava em locação, você tá filmando no Velho Oeste, cara. Tipo, não era uma reconstituição histórica, era história. Uhum. Né? Assim, o mito de formação do Oeste, a Guerra Civil, como sendo uma espécie de estopim para o nascimento da América Nova. E também, assim, músicas populares, country, os grandes heróis do Oeste, o White Earp, o Jesse James e tudo mais, eles eram um material muito popular da época. Buffalo Bill, inclusive alguns desses caras estavam vivos ainda, né? O Buffalo Bill, tem filme com o Buffalo Bill, se não me engano, Touro Sentado, né? O Sitting Bull também tem filmes também com ele ali naquele momento. A gente estava conversando, o primeiro grande filme americano, que é o Grande Assalto ao Trem, né? Que também a essência do cinema americano está toda ali, né? E assim, o Assalto ao Trem, né? Ele foi baseado num assalto real que aconteceu. Ele é de 1908, o filme, se não me engano. Ele é baseado num assalto que aconteceu 3 ou 4 anos antes. Quer dizer, ele é um filme de crime ou ele é um filme de Velho Oeste? Uhum. Assim, pro público que consumiu o filme do Porter na época, era uma reconstituição de um crime que aconteceu ali, cara. Não é um Velho Oeste. Só que a gente sabe hoje como Velho Oeste, né? E o mais interessante é que o filme que tem a quebra da quarta parede, né? É sensacional. Aquele filme é muito fantástico, cara. Tinha um negócio que você vê assim e fala, cara, isso aqui é muito à frente do tempo, assim, né? Sim. Isso. E aí você tem toda essa construção dessa indústria do cinema americano ali nessa década de final de 1910, 1920 até 1930, que está muito centrada no western, por conta disso, né? De você ter ali a facilidade de você filmar ali, né? Isso. E aí o que acontece? Assim, esses gêneros, eles vão se desenvolvendo ao longo dos anos 30. Uhum. O western, ele cai em decadência a partir dos anos 30. Aí que entra a minha citação ao Big Trail, do Hal Walsh, porque o Hal Walsh é o ápice do western, assim, naquele momento. Tipo, o filme foi filmado em 70mm e em 35mm, assim, teve uma produção dupla, né, mais ou menos assim, quando você pega a história, você fala, nossa, olha o que os caras tentaram fazer. É uma mega produção, e foi o primeiro filme widescreen da história, só que aí entra aquela coisa da tecnologia, né, não tinha sala de cinema que não conseguia suportar a tecnologia do filme. E aí o filme bombou na bilheteria. E também porque assim, eles cobravam preços diferentes de ingresso, né? O Big Trail deve ter cobrado um preço mais alto de ingresso do que você geralmente cobrava para outros filmes. Então muita gente pode não ter ido também por conta disso, né? O público da depressão, né?
É que nem assistir filme 3D ou filme 2D aqui hoje em dia, né? A grosso modo, assim, né? Porque, grosso modo. Mas o Big Trace, e é uma super produção, um filme que ele carrega muito disso que você falou, assim, dessa mitologia do western, né? Que é e é muito interessante quando você pega o Big Trail e você compara o que ele está representando com depois o que o Noir vai representar. Porque o Big Trail é aquela coisa, é a força do indivíduo se contrapondo à natureza, tem a valorização da família, que está presente ali, da própria comunidade, e é o domínio da natureza, né? O domínio do selvagem, por Sim, um cara que está na fronteira, que é o sim. John Wayne, inclusive. Enquanto que no Noir, você tem todos esses elementos, eles mudam, né? A verdade é que, assim, todos esses gêneros, falando aqui principalmente do gangster, do faroeste e do noir, posteriormente, né, que é a partir dos anos 40, e a screwball comedy, que é a comédia amalucada, né, que seria a tradução, todos eles estão falando a mesma coisa. E o que eles estão falando? É a relação entre natureza e civilização, a relação entre indivíduo e coletivo, a relação entre violência ou barbárie sendo com repressão, né? No sentido de como você controla a sua natureza bárbara, né? Digamos assim. E só que eles articulam isso de maneiras diferentes. O gangster, o noir e o western, eles tratam muito da relação do indivíduo versus o coletivo. Então, assim, o que é o cowboy? O cowboy, ele é a figura mediadora. Ele não pertence à civilização que está sendo construída. Sim. Vale lembrar que todo faroeste começa com o cowboy chegando, vendo geralmente um acampamento, vendo a ferrovia, vendo qualquer coisa. Ele não pertence àquele lugar, ele vai até lá resolver um problema e no final do filme ele está cavalgando em direção ao pôr do sol, chapéu, tchau. E aí os representantes da civilização, tchau, cowboy, até a próxima, né? E ele volta para aquela paisagem mítica, aquela paisagem que é intocada, né? E o western ele entra em decadência e ele ressurge com toda a força em 39. 39 estreia no Tempo das Diligências, estreia Os Brutos Também Amam, do William Wyler, estreia uma série de filmes importantes do western que não só vão revitalizar o gênero, como vão tornar ele o gênero dominante por boa parte de Hollywood, até a chegada da nova Hollywood no final dos anos 60, né? Claro que, assim, uma hora o musical vai vender mais, uma hora a comédia vai vender mais, mas o western sempre se mantém. E o western, ele, justamente por ele se manter por todas essas décadas, nele você tem um exemplo perfeito do nascimento, desenvolvimento e morte de um gênero, que nem em todos os outros gêneros você tem. O gangster, por exemplo, você não tem isso. E eu vou explicar por que ele não tem. Mas, então, o cowboy ele é o mediador porque, assim, a individualidade dele, a sobrevivência na natureza e a forma como ele tenta domar a selvageria, que é tanto a paisagem natural quanto pode ser o grupo de bandidos, assassinos que roubam a civilização, pode ser tantos índios também, como elemento dessa humanidade não domada ainda, como ele também, assim, ele se integrar na sociedade significaria ele perder essa individualidade dele. A ambiguidade do western, e essa é uma ambiguidade que está presente no Tempo das Diligências, que é tratado como um filme mais straightforward, né? O mito clássico do western tende a ser no Tempo das Diligências. É um filme muito ambíguo, porque o cowboy trabalha para a força que vai aniquilar ele. Porque quanto mais ele ajuda a civilização a se desenvolver, mais ele perde a função dele. Isso daí também está muito bem representado no Era Uma Vez no Oeste, do Sim. Sérgio Leone, que também é um outro filme que trata muito disso, mas continue aí, só para... Então, o cowboy, ele já é uma figura ambígua, porque ele carrega nele essas contradições entre... Porque ele também é um cara violento, ele também é um cara que tem que apostar na violência para resolver os problemas que a sociedade pusilânime e civilizada não vai conseguir resolver. Ele é o cara que tem que meter a massa. E é engraçado que no Tempo das Diligências, isso da ambiguidade está muito bem representado, né? Porque o filme se passa uma boa parte do filme está dentro da diligência mesmo, e os personagens que são a prostituta, o próprio cowboy, né? O bêbado e tal, eles têm uma moral muito mais próxima da verdade e do bem do que os representantes da civilização, né? Isso. Isso é bem interessante. E o John Ford, ele é muito importante porque, assim, ele que deu essa codificação, ele assim, sempre foi muito
consciente em relação ao que era o gênero que ele estava trabalhando. Sim. Ele nunca quis trabalhar com uma verdade histórica. Tanto Uhum. que assim, ele foi o diretor que introduziu aquela paisagem clássica do Faroeste, o Monument Valley, que Sim. são aquelas pedras enormes. Aquilo ali não é, não é na Califórnia. Aquilo é no Arkansas, aquilo é Nevada, nem sei exatamente agora a posição, mas assim, aquilo não é a posição clássica do western, mas ele falou assim, não interessa o factual, interessa retratar uma terra mítica, intocada, uma terra atemporal, que está sendo historicamente modificada pela chegada da civilização. Então, pode falar, pode falar. Acende a luz aí que você está sumindo na escuridão. É um breu aí. Pronto. É que tava, acho que começou a baixar o sol aí de vez, você estava escurecendo tudo. Mas desculpa, continue. E aí, o John Ford é que deu essa codificação também, e não só da paisagem não domada, ele deu também a codificação da cidadezinha do Velho Oeste. Você tem o salão, você tem duelo na rua principal, na Main Street, no andar de cima do salão você tem ou um hotel, ou então você tem um bordel, você tem o celeiro onde ficam os cavalos. Ele deu esse tratamento mítico, assim, que essa cidade existiu de verdade, ela não existiu, como é que é com a igreja ali no centro, assim, não importa, assim, ele é como se fosse o mito de formação de uma sociedade. E é por isso que o western, sendo ambíguo, ele também trata assim a ideia de que tipo nós estamos construindo uma nova civilização. Ele carrega uma dose de utopia nisso também, Uhum. né? Mas é ambíguo porque você pega uma dose de utopia e de otimismo, né? de otimismo. Que aí é Mas interessante. é irado, né, Gil? Porque você pega no tempo das diligências, o John Wayne ele vai embora com a prostituta, não nos Estados Unidos, ele vai para o México. Sim. Nos Estados Unidos ele não vai ficar, porque os Estados Unidos será modificado pela civilização. E se ele quiser continuar existindo como esse man in the middle, ele tem que ir embora. Sim. Né? Então, ele já é temperado com uma ambiguidade. Sim, mas esse otimismo é interessante aí você também pegar como que justamente nessa transição para o cinema noir, você tem o quê, né? Você tem esse mito da civilização, esse mito utópico, ele desaba justamente na crise de 29, né? E aí você tem a crise de 29 mais a Segunda Guerra Mundial, e aí você começa a ter o quê? Você vai ter no filme noir, você tem menos ambiguidade e mais pessimismo, digamos assim. Sim. Mas a gente vai chegar lá, Uhum. O filme de gangster. O filme de gangster, assim, ele já tem uma fórmula diferente. São 3 filmes que são fundamentais para se entender o filme de gangster. É o Little Caesar, Uhum. com o Edward G. Robinson, filmado pelo Mervyn LeRoy, que era um dos principais diretores da Warner. Inimigo Público número 1, do William Wellman, que é com James Cagney. E esses dois, o Edward G. Robinson e o James Cagney, eles são o gangster quintessencial do cinema americano. Eles basicamente vão ser os caras durões e violentos da Warner e eles não vão conseguir sair desse papel. Por toda a né? O Edward G. Robinson até consegue, o Cagney não. A não ser um ou outro filme. E aí você tem o terceiro filme, que é o Scarface, A Vergonha da Nação, do Howard Hawks. Uhum. Você tem o gangster, a batalha do gangster com a civilização e a natureza é a própria natureza violenta dele em contraponto com a civilização, com a cidade, com a organização, com o império da lei. Ele é a anarquia versus a repressão. Uhum. E nessa época você tinha o código de censura em Hollywood, mas ninguém respeitava porra nenhuma. Assim, era meio que um documento de relações públicas. Tem um código aí, a gente segue um padrão moral e tal, mas é isso aí, né? Isso em 34 muda. E aí o filme de gangster ele é um filme biográfico. Naquela época, por conta da depressão também, era assim, o crime como uma mazela social. Então você começa com o gangster no começo da carreira dele, no caso do Inimigo Público, ele começa no cortiço, o Cagney com um amigo dele, eles vão entrando no mundo do crime, vão subindo, 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 até eles terem o império do crime deles. O Edward G. Robinson, no Little Caesar, o pequeno imperador, né, o pequeno César, mesma coisa. O Scarface é um pouco diferente. Você tem todos os gangsters estão reunidos, o chefão morre, e naquele vácuo de poder, o personagem do Paul Mooney, que é inspirado no Al Capone, ele é o cara que vai dominar todos os gangsters eventualmente. E uma coisa que é comum no filme de gangster é porque, assim,
toda a simpatia do espectador está direcionada naquela figura anárquica. Uhum. Como se o gangster fosse o duplo demoníaco lá do expressionismo americano, do expressionismo alemão, só que projetado na tela. E todo filme de gangster termina como? Com o gangster morrendo. Geralmente ele é fuzilado por uma saraivada de balas e ele cai na sarjeta, né? A Sarjeta. Suja, molhada, chuva, não sei o quê, e ele tem algum discurso final e morre, né? Que ele geralmente e é interessante porque assim, o gangster ele morre pelos próprios termos. Ele não é punido. Ele quer morrer fuzilado. Ele não quer morrer feliz. Essa é uma inversão, só fazendo uma digressão, essa é uma inversão que o Scorsese faz nos Bons Companheiros. Porque o castigo do Henry Hill, ele viver preso numa vida suburbana. Sim. Não é morrer. Ele morrer metralhado seria ele morrer na vida dele, dos próprios termos. Não, ele é castigado vivendo como um ninguém num subúrbio de classe média. Então, assim, o Scorsese tem o pior castigo possível pro gangster, né? Exatamente, e que mostra quanto ele entendia dessa ideia. Mas é curioso, você falou essa questão da empatia, mas o Little Caesar e o Inimigo Público, eu acho que ainda tem empatia. O Scarface não tem. O Scarface, o Rock faz um trabalho muito bom, você não consegue simpatizar com o personagem do Scarface ali, né? Monstruoso, né? Hã? Ele é muito monstruoso. Ele é muito monstruoso. O Scarface original é um negócio assim que você fala. E aliás, o Al Pacino faz isso muito bem, que o Scarface Al Pacino também não é um cara simpático, né? O cara só pega uma serra elétrica e serra um cara, você não vai achar um cara desse simpático, né? Não, e assim, você tem uma coisa que é assim, algumas coisas de gangster que é assim, o gangster sempre tem um parceiro do crime. E, eventualmente é um cara que, não, eu tenho que sair dessa vida, não sei o quê, e ele geralmente morre, né? O inimigo público número 1, o amigo do Cagney morre e ele quer se vingar da gangue rival, né? E justamente porque o gangster ele quer ter essa sensação de construir a família dele, que não é necessariamente uma família de sangue, e essa preservação é o que vai ser a ruína dele, porque é uma família alternativa à família tradicional da sociedade. Olha como as mulheres são tratadas em filmes de gangster. No Inimigo Público, você tem aquela cena famosa do café da manhã que o Cagney pega, acho que uma torta e enfia na cara da mulher, assim. Tipo, ele era um objeto. E é totalmente. Nossa, isso faz muito sentido quando você pega uma série como, por exemplo, Sopranos para assistir, que mais do que ser uma série sobre a máfia, sobre gangster, é uma série sobre uma família. Sim. Né? E sobre o conflito e como que o Tony Soprano usa uma família para sustentar a outra e como isso tudo aquilo que ele constrói, né, no final das contas, e todas as relações sociais são feitas, não, todas as relações sociais, econômicas, o business ali, é a máfia, a família dele tá sempre em segundo plano, né, o que sempre vai aparecendo ali que começa a surgir e começa a pesar. E essa questão das mulheres, nossa, cara, eu tava revendo, eu tô revendo Sopranos agora, né, a cara é muito violento, assim. O que os caras fazem ali com as mulheres é muito violento, assim, em Sopranos. E vem dessa origem, né? E tem uma coisa, assim, que o gangster faz, que é o seguinte. Do mesmo jeito que o faroeste, ele constrói essa utopia do que será a civilização americana, ao situar num ambiente urbano, o que o gangster mostra é, se você entrar na sociedade como um cidadão ordeiro e de bem e não sei o quê, você vai perder a sua individualidade. Você tem que, para você entrar na ordem, você vai ser castrado, digamos assim. E a outra coisa é, nem sempre o sistema econômico vai privilegiar certas pessoas. Então, se você quiser viver o sonho americano, você tem que fazer o seu próprio caminho. E às vezes esse caminho é pelo caminho do crime. Porque não só você tem o ambiente da depressão do crack da bolsa, mas você também tem aquela seca terrível que passa pelo meio oeste americano, forçando várias populações do campo rural na cidade. E a vida da cidade como sendo esse ambiente de perversão, de que o sistema está contra você, né? The game is rigged. Então, o gangster, ele representa, naquele período para o público, também esse sentimento, assim, eu preciso dar vazão para essa frustração e para essa anarquia, né? Sim. Só que aí você tem uma série, como esses filmes eram muito violentos, você tem tanto uma cobrança por parte da população, como também de grupos de lobby e de interesse. A Legião da Decência, que era uma legião da Igreja Católica, começa a boicotar esses filmes. E aí a Warner fala, mano, esse é o único filme que me dá dinheiro para sobreviver na depressão. A gente tem que fazer alguma coisa. Os donos dos estúdios se reúnem
com o Will Hayes, que era o chefe da Motion Picture Association, com um escritor, um jornalista e um padre jesuíta. Eles vão delinear o novo código. E no preâmbulo do código, eles escrevem que os filmes têm que ter uma responsabilidade social e eles têm que estimular o correct thinking. Essa expressão eles usam, pensamento correto. Ou seja, é um politicamente correto de direita. É um politicamente correto conservador. E eu tenho que aderir a essa regra. E se não aderir, meu irmão, você tá, fudido. Então, assim, é interessante porque... Assim... Não, é curioso isso daí, porque aconteceu isso agora, né? De novo, com a academia... com a academia agora lançando lá as regras dos filmes que são elegíveis ou não ao Oscar, e precisa cumprir uma série de regras que são, como você falou bem, politicamente corretas, né? Isso existe agora esse código moral de conduta progressista. Muito bizarro, né? Ele usa a expressão correct thinking no preâmbulo do código, né? Que você tem os do's and don'ts e você tem os be carefuls, né? Então, tome cuidado com isso. Então, é por isso que quando você vê o filme antigo, você fala assim, o casal casado não dorme na mesma cama. Sim. E uma das obsessões do código era, e aí com o sucessor do Will Hayes, que era o Joseph Breen, era o da moral equivalence. Então, assim, se eu roubo de uma pessoa, eu tenho que ir para a cadeia. Se eu mato essa pessoa, eu tenho que ser morto no final. Esse tipo de coisa, assim, tudo tem que se balancear numa lição moral para o espectador no final, né? E aí, todos os roteiros e filmes... não, primeiro você submete o roteiro. Filmou, você submete o corte ao Joseph Breen. O código ele também funciona para outra coisa, para nivelar a concorrência. Porque assim, se eu sou um estúdio que estou ficando para trás do meu concorrente, deixa eu apelar aqui para violência extrema, deixa eu apelar aqui para sexo e nudez. Negativo. Tem que ter certas regras aqui que a gente tem que obedecer. Então ele serve como um nivelamento de concorrência. O código também. E também tem um terceiro fator que o código ajuda, que é o seguinte: o Joseph Breen lia os roteiros de todos os estúdios. Se eu sou dono de um estúdio, eu tenho um representante para falar com o Breen, eu falo assim, cara, eu sei que o cara lá vai fazer um filme de guerra civil. Eu quero fazer um guerra civil aqui também. Vem cá, vai ser parecido, a gente vai competir. O Joseph Breen dava letra, falando, não, relaxa, pode fazer o seu filme de guerra civil que não vai ter problema. E não sei o que. Isso rolava muito, cara, na época. Então, porque o Joseph Breen era o grande inside man dos caras sabiam tudo o que acontecia, né? Sim. Então tem isso, né? E aí o gangster, ele vai, ao invés do western, ele vai ser capado em 1934. E aí ele não vai poder continuar nessa trajetória. Então ele se ramifica em dois gêneros principais, o gangster. Um é o Caim e Abel, gangster Caim e Abel, como eles chamam, e o gangster policial. O gangster Caim e Abel, se antes você tinha o coadjuvante, o amigo do gangster principal, agora ele vai ser pareado com o outro. Então você tem o gangster que cresce junto no currículo, no cortiço com o amigo dele vai virar uma pessoa de bem. Padre. Qual que é o filme? O Dirt... Os Anjos de Cara Suja, né? Isso. Que o James Cagney vira um gangster e o irmão dele vira um padre que trabalha no corredor da morte da cadeia. Né? E no final eles se reencontram. No final do filme, né? Então é Caim e Abel por conta disso, né? Um segue o caminho do Abel, outro segue o caminho do Caim. E aí você tem essa equivalência moral. O gangster policial, aí é com a ascensão do FBI, a Warner vira e fala assim, putz, e se a gente transformasse o Edward G. Robinson e o James Cagney com a mesma persona de gangster, só que no tira do FBI? E você tem a inversão, é o cara que caça os gangsters. Só que esse gênero nunca deu muito certo, porque assim, não é tão legal você ver um cara que tá simplesmente fazendo o trabalho dele, né? Ele é pago para fazer isso. Sim. Então, nunca teve muita popularidade. Aí você tem, no final dos anos 30, um novo desenvolvimento do gangster, que é o gangster rural. O gangster se encontra com o western. Você tem um filme do Fritz Lang que se chama You Only Live Once, que é uma história de Bonnie e Clyde. Bonnie e Clyde é o padrão do gangster rural. É o gangster que tem que fugir da cidade e aí entra o road movie, entra uma série de coisas. E aí você tem um filme do Raoul Walsh, de 1939 ou 40, agora não lembro, que se chama High Sierra. E você tem um certo cara chamado Humphrey Bogart num papel coadjuvante muito importante e um certo cara chamado John Huston ajudando na produção e no roteiro, principalmente. E esse certo cara, John Huston, vai aprender muita coisa de cinema nesse filme. E aí, em 41,
ele lança o Falcão Maltese. Ele ficou amigo do Humphrey Bogart, fala, Bogart, você vai ser o meu Sam Spade. Né? E ele faz na Warner com todo o elenco de filme de gangster da Warner. Ele pega o Peter Lorre, ele pega a atriz, a Mary Astor, que faz a Bridget O'Shaughnessy, ela fazia muito papel também como a mulher do gangster nos filmes da Warner, e ela tinha um papel meio tórrido assim na sociedade da época, porque um ex-marido dela vazou um diário pessoal dela cheio de confidências sexuais, então ela, no público, ela ficou meio tipo como essa vixen, né? Ela já virou uma femme fatale na vida real, né? E aí, enfim, a gente entra de fato no filme noir, né? Em 41. E é interessante porque o Falcão Maltese ele sai um pouco antes do ataque a Pearl Harbor. Depois do ataque a Pearl Harbor, você vai ter uma certa modificação no filme no filme noir também, né? Que aí, em 46, é que ele explode de fato, assim, né? Mas vamos, antes da gente dar esse passo, fala um pouco aí da influência do Cidadão Kane, né? Porque o Cidadão Kane vem não só com a sua própria temática, mas em especial por conta dos seus avanços tecnológicos, o uso de grande angular, cenário de alto contraste, assim, que pega muito do expressionismo, mas ele também vai influenciar muito a estética do cinema noir, né? Porque, assim, quando o Orson Welles ele ganha aquele contrato extraordinário pela RKO, ele não sabia nada de cinema. Né? Então, a RKO negociou com ele um período de aprendizado. Ele estaria ganhando salário, mas ele ficou como assistente, que ficou fazendo tour com ele por todas as instalações, né? Então, do departamento de roteiro para o departamento de produção, ó, assiste aqui, o que um diretor faz num set, como é que se constrói, quanto tempo leva para iluminar uma cena, como é que funciona uma câmera, como é que funciona uma moviola. E ela também disponibiliza todo o acervo de filmes, não só que a RKO produziu, mas também dos concorrentes. E os filmes encantam o Orson Welles. Um é o No Tempo das Diligências e o outro é o Gabinete do Dr. Caligari. Ele viu cada um desses filmes mais de 30 vezes. Tipo, você pega qualquer biografia dele e ele fala assim, aqueles filmes, ali tinha alguma coisa. Ali estava a essência do cinema. E era ali que eu queria trabalhar, a partir desses filmes. Então você tem, No Tempo das Diligências, não só você tem a mise-en-scène muito rica do John Ford, mas você tem o aspecto de mito, de sonho que está envolvido em qualquer narrativa mítica, né? No Caligari você tem o pesadelo. E o contraste, luz e sombra, o artificialismo como sendo uma linguagem em si. Né? Você não precisa ser sempre realista ou naturalista. Você pode ir também pro expressionismo abstrato para contar um estado mental. Ele vai ver essas duas coisas no Cidadão Kane com os avanços tecnológicos do período, né? Porque câmeras mais leves, então ele podia buscar enquadramentos que a geração anterior não conseguiria fazer. E o avanço de tecnologia de lente com o deep focus, né? O foco profundo, né? Foco profundo é basicamente assim, eu consigo manter tanto o primeiro plano quanto o último, dependendo de como eu ilumino, em foco. Então, com um único enquadramento, eu consigo ter várias camadas e contar uma história muito mais rica num único plano, sem ter que ficar cortando ou mexendo muito a câmera, né? E é o que ele leva para um grau absurdo no Cidadão Kane, que é um filme que também é um filme de investigação, porque o repórter tem que descobrir quem é o fucking Kane, né? E ao descobrir o que significa o Rosebud no filme, ele tem que descobrir quem era o Kane de verdade. Então ele vai entrevistando as pessoas e cada pessoa dá um relato fragmentado sobre quem era o Kane. E você não consegue chegar numa conclusão da história, porque mesmo quando o Orson Welles chega e conta que o Rosebud era um trenó, o filme não é sobre um menino, um trenó. Ele é muito mais coisa, assim. E o filme, ele é como o próprio Kane. Ele é inexplicável. Você tem um de teorias possíveis sobre o que é o Cidadão Kane. Ele não é só uma biografia do William Randolph Hearst também. Ele é uma série de outras coisas. E o Thomas Schatz, que escreveu o Gênero do Sistema, ele tem um livro anterior que chama Hollywood Genres, que ele conta a história dos gêneros. E ele fala, o nascimento do expressionismo americano é com o Cidadão Kane. Porque ele junta, justamente porque ele junta o western do John Ford com o expressionismo alemão do Gabinete do Dr. Caligari. E aí você nasce uma nova forma de linguagem. E é isso que também dá berço ao noir e a todos os problemas de classificação do filme noir também.
né? que são, assim, quando você pensa no noir, não é só o filme preto e branco com o detetive e com a femme fatale, né? Não é. É 200 coisas que você vai tratando. Então tá, você falou do Falcão Maltês e tal. Aliás, uma breve referência aqui temos que fazer ao Francis Ford, que é o irmão mais velho do John Ford, e que fez muito western, assim, na época do cinema mudo e tal. E, aliás, o John Ford aprendeu muita coisa com ele. Então, o Francis está lá. E depois o Francis Ford normalmente o comic relief nos filmes do John Ford, era o irmão mais velho, né? Que ficava lá fazendo umas piadinhas, tal, visuais. Que, aliás, isso é uma coisa muito interessante do Ford, né? O Ford, ele sabia que... Para mim, o Ford é um pouco shakespeariano nesse aspecto, assim, que num filme dele você tem drama, você tem comédia, você tem dança, você tem várias coisas ali, porque ele parece que ele quer expressar toda a humanidade em um único filme, assim. É como uma peça shakespeariana nesse ponto. Eu Ele acho fala assim. do mais para frente depois, mas que ele tem um papel importante no noir. Quem? O, Desculpa. o Shakespeare tem um papel importante no filme noir, então a gente tem que falar um pouco dele depois de novo. De quem? Hã? Que cortou o nome? Quem? O Shakespeare Ah, sim, tem um o papel Shakespeare. importante no filme noir, então a gente tem que falar um pouco dele depois. Mas assim, a dificuldade de classificação é porque assim, o filme noir ele é um gênero. O que muita gente não consegue definir até hoje é assim, o que diabos é o filme noir? Porque a definição noir ela vai acontecer depois do ciclo de filmes e ela não vai ser feita pelos americanos, ela vai ser feita pelos franceses. Franceses. Uhum. Porque, assim, durante os anos 40, um pouquinho antes, todos os autores hard-boiled americanos, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Cornell Woolrich, David Goodies, não sei o quê, eles vão ser republicados na França numa coleção chamada Série Noir. E vai ser livro barato que você compra em banca, que você compra em estação de trem, não sei o quê. Todos eles tinham a mesma capa, como os Giallo na Itália depois, né? Os filmes de terror italianos também nasceram dos livros Giallo, né? É muito parecida a história. E aí, no final da guerra, quando os cinemas franceses reabrem para produto americano, você vai ter toda aquela leva de filme noir que tinha sido produzido e não pôde ser exibida, ela vai estrear tudo de uma vez só. E aí os críticos franceses, e a crítica francesa é muito importante, porque toda teoria e crítica de cinema, ela nasce na França. Uhum. Ela nasce no impressionismo francês. Vamos retomando lá o nosso... O nosso papo no... Uhum. Ela nasce com os cineastas do impressionismo francês. Germaine Dulac, Louis Deluc, o Buñuel e Jean Epstein, Jean Cocteau, o Epstein não, o Cocteau sim. Todos esses caras vão escrever, vão teorizar cinema, né? Na época da vanguarda. Então, já com uma geração de críticos, eles vão falar, opa, aqui tem um filme noir. Aqui é um filme sombrio, é um filme escuro. E eles vão começar a usar esse termo, mas sem entender como um gênero, mas como um estado de espírito. E aí, em 1955, uma dupla de críticos, o Etienne Chalmeton e o Bord, eles publicam um livro que vai ser, até hoje, a Bíblia do Noir, que é o panorama do filme noir americano. Lá eles montam uma lista que o livro ele vai receber várias edições. Né? Na primeira edição tinha 20 filmes. Já na última tem 150. Então, assim, porque os conceitos vão mudando. E eles eram críticos surrealistas. Eles eram amigos do André Breton. Uhum. E os surrealistas amavam o filme noir, né? Porque eles viam assim, você tem uma série de imagens sugestivas, imagens de violência, imagens de sexo, papéis que, assim, todo mundo é mentiroso no filme noir, né? Ninguém diz ser quem é, né? As tramas são labirínticas, você desnorteia o espectador o tempo todo. Fala assim, gente, isso daqui é perfeito para o cinema surreal, pro projeto surrealista de cinema, né? O André Breton, inclusive, ele ia nas salas de cinema que estava passando Falcão Maltês e o Big Sleep numa sala, ele ficava entrando e saindo, uma da outra, como uma forma de automatismo visual, do mesmo jeito que o automatismo de escrita, né? Ele fazia a mesma coisa com os filmes, assim, meio que para tentar formar um vocabulário visual do noir na cabeça dele. Isso é o André Breton, um cara que era o líder do movimento surreal na França, né? Escreveu os manifestos e tudo. E eles classificam, esses dois críticos, o Bord e o Chalmeton, eles classificam o filme noir de acordo com categorias que eram ligadas à arte surrealista. Então você tem os filmes mitopoéticos, você tem os filmes oníricos, os filmes de crueldade, os filmes de mentira, não sei o quê, que eles vão usando para classificar o filme. Não é como você classifica um filme tradicional de gênero. Uhum.
E isso diz muito porque, assim, a partir do Board de Chalmette, aí voltando para os Estados Unidos, né, nos anos 60, um crítico chamado Andrew Sarris, ele vai importar a teoria da política de autores da carreira do cinema, e ele vai importar muito do vocabulário deles também, e dos livros. E aí eles fazem uma recuperação desses filmes que, grande maioria, eram filmes B, filmes de baixo orçamento, filmes, enfim, de suspense policial, e ele vai falar, opa, tem filme no ar aqui. Eles estão falando desse filme, desse ciclo, né? E aí começa a ter toda uma discussão que existe até hoje, tipo, é um movimento, é um estilo, é uma linguagem, é um estado de espírito, é um temperamento, não é um gênero. Assim, o que é o filme noir, né? O Paul Schrader tem excelentes artigos sobre o filme noir, o Scorsese fala bastante sobre o filme noir, enfim. Uma série de pensamento existe sobre esse gênero que não é um gênero, né? Eu, particularmente, gosto de pensar o filme noir como um vírus, né? Acho que eu já até falei isso antes, assim. Ele é um vírus que ele infecta um gênero saudável e ele deixa o bicho doente, assim. Então você ter os sintomas aparecendo, filme fatale, violência, trama que não faz sentido, cenas surreais de sonho. Você tem western noir, você tem melodrama noir, você tem filme de terror noir, você tem filme de ficção científica noir, e você tem o filme policial, tanto do fugitivo quanto do investigador. Tem filme de gangster noir também. Ele vai se alastrando, né? E como o Orson Welles deu berço a esse nascimento do expressionismo americano, muita gente fala assim, putz, então ele é uma linguagem. O noir ele não é um gênero, ele é uma linguagem que perpassa por tudo isso. Mas também não dá conta de explicar tudo, né? Entre as explicações, assim, por exemplo, que eu gosto, assim, o James Naremore, que é o principal crítico do filme noir, até hoje está vivo, ele tem um livro que chama More Than Night. E ele fala assim, olha, se você quiser pensar o noir como gênero, ele está entre o filme de ficção de distopia e o romance de terror gótico de Castelo. No meio disso, tudo é noir. Você fala assim, pode ser qualquer coisa, né? Tipo, e aí, o Jean-Paul Sartre também tomou muito interesse por essa narrativa. Então ele fala, será que não é uma linguagem de situações extremas? Bom, é verdade, são filmes que tratam de situações extremas, mas até aí o filme de terror é um filme de situação extrema. Sim. Ficção científica é um filme de situação extrema. O Graham Greene, ele fala assim, bom, além das narrativas policiais, muitos desses filmes, ao se situarem em famílias que estão em guerra entre si, seja mãe versus filha, ou então você tem um que sofre um revés do destino, parece muito um melodrama de sangue, parece que é uma recuperação das tragédias gregas, por exemplo, o Édipo, né? O Édipo, o homem preso por um jogo perverso do destino. Só que pega esse jogo perverso do destino que afligia a aristocracia grega e transporta para o homem comum de classe média americana. Você tem um melodrama de sangue. Só que o melodrama de sangue não explica os filmes policiais de detetive. Então, assim, você nunca chega numa definição. Mas tem uma coisa interessante que você falou, que eu acho que um elemento que você pode caracterizar bem com o noir assim, é justamente o homem preso enfrentando forças, como você falou, meio do expressionismo. Mas aí, obviamente, no contexto do filme noir, mas que é o homem preso enfrentando forças muito maiores do que ele consegue controlar. Tanto que tem uma característica muito interessante do filme noir, que é assim, né? Normalmente eles começam já dando o final. Ó, deu merda e você vai entender por que deu merda. Né? A gente vai te contar a história de por que deu merda, mas mesmo essa história ela é toda fragmentária, muitas vezes, cheia de sonhos e tal, não sei o quê. Até você citou o Paul Schrader, e ele fala que no filme noir, assim, a forma é até mais importante do que o conteúdo, né? Tipo, sim, na verdade, é muito mais o clima de todo aquele negócio do que propriamente uma narrativa direta e bonitinha para você. Tanto que o último filme dele lá é justamente disso, né? O First Reformed é um filme noir religioso. Então, né? É um filme noir transcendental. Assim, às vezes uma pessoa incauta vai assistir, sei lá, o Big Sleep, que é uma trama que, assim, nem todas as respostas são dadas naquela trama. Você não vai entender nada, você vai falar assim, nossa, mas que história ruim. Mas a história não é o ponto. O ponto é justamente o feeling, o ponto é a jornada do negócio também, não é você ter a solução no final. O crime, quem matou, se viveu, se não morreu, como você disse, ele já te dá no começo do filme. Ele não está interessado. Eu tive essa sensação quando eu fui assistir o filme o personagem é o Sam Spade, o clássico, eu esqueci agora o nome, você vai lembrar, que qual que é
O Falcão Maltês? Não, não Falcão Maltês. É o Sam Spade ou eu tô confundindo aqui? Peraí. Não, não é o Marlon. É o... Ah, droga. Peraí, eu vou... Nossa. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Desculpa aí, viu? Ai, ai. Ah, não vou lembrar qual que é o filme. Mike Hammer? É o McHann, é o... Será que é? É o Kiss Me Deadly? O Robert Aldrich? Peraí. Ah, pô, peraí. Não, é que no final do filme, tipo, no final do filme, a casa começa a pegar fogo e o cara, e o detetive consegue sair da casa, assim, pegando fogo no fundo. É um negócio muito, tipo, surreal, assim. É o Kiss Me Deadly, é o Isso. Beijo da Morte. Beijo da Morte, eu acho que é o nome. Beijo da Morte. Desculpa, deu um branco aqui, mas é o Beijo da Morte. É que, cara, é um filme que eu fui assistir. Nossa, você tá ouvindo uma criança berrando? Tô. Não é aqui em casa, não, é o vizinho, tá? É o vizinho, mas essa criança berrando o dia inteiro. Enfim, o Beijo da Morte, por exemplo, você falou essa questão da viagem, né? O que importa é o Beijo da Morte. Foi um filme assim, eu comecei a assistir, e, cara, chegou na metade do filme, eu tava meio assim, meu, o que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada, tipo, uma trama muito estranha, tipo, o cara chega na casa dele, aí liga a gravação, aí não sei o quê, um cenário estranho, tudo estranho, aí acaba o filme, eu fiquei meio assim, meu, o que que aconteceu? Mas é bem isso, né? Do tipo, é um filme que tá ali. Esse filme, por sinal, ele é um dos mais importantes do noir tardio, né? Porque ele é de 55, esse filme. Sim. Ele é fundamental para essa derrocada do gênero, né? Porque o noir mesmo morre nos anos 60, né? Porque é uma série de motivos que a gente pode até discutir. Mas esse filme do Robert Aldrich, assim, ele é uma pequena obra-prima, assim, do noir, né? Mas, assim, voltando para os anos 40, o interessante é que, assim, eles, muito parecido com o western, os diretores e os estúdios vão começar a adaptar essas histórias de hard-boiled, que é um gênero que surge na depressão, nas revistas Pulp, o Dashiell Hammett e o Raymond Chandler escreviam para a revista Black Mask, que era uma revista do A.J. Menken, né, o grande comentarista americano. Né? Ele estava um pouco se lixando para Black Mask, ele achava tudo aquilo um lixo, mas ele precisava de dinheiro. Então ele criou aquela revista, ó, publica um material sensacionalista aí pro povo proletário da depressão, que os caras leem rapidinho entre numa viagem de metrô ou no intervalo de almoço, não sei o quê. Assim, era tudo muito sensacionalista, né? Só que aparecem dois grandes escritores, que é o Raymond Chandler e o Dashiell Hammett, e eles basicamente publicam uma ficção modernista. Eu não chamaria nem de ficção de detetive, assim, o que os caras fazem, né? E é uma ficção porque ela ganha também as classes mais altas, ela rompe a barreira do lowbrow e ela começa a ganhar os outros elementos, porque assim é também o período da entrada da psicologia nos Estados Unidos, assim, quando a psicologia se torna uma coisa pop, né, todo mundo das obras do Dr. Freud, não sei o quê, e também do existencialismo. E você tem essas duas coisas no Falcão Maltês. O Falcão Maltês, ele tem o livro, ele tem provavelmente aquela que é a digressão mais famosa da literatura americana. Ela não tá no filme, mas, quer dizer, o John Huston, ele não adaptou ela perfeitamente para o filme, mas ele colocou ela subcutaneamente no filme. No subtexto do filme tá lá. Hã? No subtexto do filme tá lá. Do filme ela tá lá. Porque, assim, no livro Falcão Maltês, você tem uma hora assim que o Sam Spade ele tá com a Bridget O'Shaughnessy, que é a Femme Fatale, e eles estão esperando o Joe Cairo, né? No filme ele é interpretado pelo Peter Lorre. E ele começa a contar a história de um caso que ele teve, que é a história do Fleetcraft, que ficou conhecida na literatura como a parábola do Fleetcraft. Bom, um dia o Sam Spade está no escritório dele, entra uma mulher e fala assim: eu era casada com um homem que desapareceu e parece que ele foi encontrado numa cidadezinha a 100 milhas da cidadezinha onde eu moro. Você consegue verificar se é ele? Aqui está uma foto do homem que sumiu. Ele vai lá e, sem problema nenhum, encontra o cara. Ele, com outro nome. Eles vão até um restaurante e eles começam a conversar, né? Mas assim, por que você desapareceu? Aí o Fleetcraft começa a contar a história dele pro Sam Spade. Ele fala assim: olha, eu era um homem casado, tinha 2 filhos, uma casa no subúrbio, trabalhava no banco,
tinha muito dinheiro no banco, às tardes eu conseguia jogar golfe, ia no bar com os amigos, tudo certo. Aí um dia eu fecho o escritório, tô caminhando na calçada, cai uma viga de um prédio em construção bem na minha frente, mas eu saio ileso. Naquele momento, eu tive um disparo. Toda a minha vida é uma mentira. E naquele momento, eu não voltei para casa. Eu saí. Peguei carona, fui viver como mendigo, fui viver em plantação, fui ter na natureza selvagem do Champagne. Uhum. Só que tudo isso levou ele a uma cidade a 100 milhas da cidade onde ele morava. Ele tá com outro nome, ele tá casado, ele tá com 2 filhos, ele tem dinheiro no banco, ele joga golfe, ele vai no bar com os amigos. Ele fez todo esse caminho para terminar exatamente onde ele estava. Só que, assim, a história termina aí. Aí você fala, gente, por que o Dashiell Hammett colocou essa parábola no meio do livro? O que ela significa? Enfim, muita gente entende isso como sendo o código do detetive. O detetive, ele é o man in the middle, do mesmo jeito que o cowboy era. Uhum. Ele é o cara que ele tá sempre distante. Ele não vai se tornar o Faithcraft. Ele nunca vai ser essa pessoa que vai sempre ficar presa nesse mesmo negócio. Mas será que ele não fica preso ao escritório dele? Porque do mesmo jeito que o cowboy saía no pôr do sol, todo filme de detetive termina com o cara voltando pro escritório. Uhum. As venezianas estão baixas, ele tem a secretária com quem ele flerta. Será que o detetive também não é o Fleetcraft? Tentando não ser o Fleetcraft, será que ele não se torna o Fleetcraft? Ou então será que o gênero ele está dizendo de que, olha, esse mundo da civilização que a gente entende, ele é uma mentira e num puff ele pode desaparecer? Pode ser também. Pode ser todas essas coisas, né? Então, essa parábola do Fleetcraft, ela vai contaminar o resto do gênero, não só na literatura, mas nos filmes também. E aí é onde você tem esse tom existencial também, né, do filme noir, de que, tipo, tudo pode não ser uma grande mentira. Ou também, assim, né, também essa parábola indica, assim, olha, por trás de toda essa civilidade, de toda essa construção social que a gente tem, de tudo que é bom, saudável e belo, existe uma sombra negativa. Existe a morte e existe o meu duplo negativo, né, os meus impulsos, os desejos, aquilo que você falou até de uma questão mais freudiana, assim, se você pode colocar, ou no meu caso, girardiana, que é essa questão da violência, né, que ela está presente o tempo inteiro e sustentando tudo isso. Que, aliás, o Chandler tem muito isso nos livros dele, né? Ele manda o Marlowe vai investigar uma sociedade, uma família toda aparentemente bem de vida, resolvida tal, mas por trás só tem tragédia. Exatamente. Né? Que tem isso. E aí é interessante uma ponte que a gente pode fazer, não só com a literatura, mas também com os quadrinhos, né? É interessante você observar que todas essas coisas que você falou sobre, desde o surgimento dos códigos, da violência, da explosão do mal nas histórias, também está nos quadrinhos muito forte, né? E o próprio noir sobrevive muito nos quadrinhos, né? Eu tô com a camisa aqui do Nelson e Murdoch, advogados e tal, que o Murdoch ainda é o investigador e tal, não sei o quê, que é totalmente noir, né? Tipo, especialmente com o Frank Miller, é mais do que noir, né? A coisa da parábola, ela tá presente na primeira temporada do Fargo, por exemplo. O personagem do Colin Hanks, ele conversa com aquele vizinho dele, que é um judeu, e ele conta a parábola do homem comum também. Uhum. Aquela parábola, ela diz respeito totalmente ao personagem do Colin Hanks e a todo o arco dramático da primeira temporada do Fargo, né? Sim. Então, porque os irmãos Coen são muito ligados ao Dashiell Hammett, né? Assim, Sim. aquele filme deles, o Miller's Crossing, ele é uma fusão de dois livros do Dashiell Hammett, o The Glass Key, a chave de vidro, e o Seara Vermelha, né? Que é o Red Harvest, que é o cara que vai limpar a corrupção inteira numa cidade, né? Eles misturam esses dois livros do Hammett e fazem o Miller's Crossing, né? Que é um filme que tende a ser meio esquecido deles, assim, mas que eu acho muito bom. É um filme esquecido, mas, por exemplo, no Sopranos ele é altamente referenciado, o Miller's Crossing, né? Tipo, no Sopranos tem várias cenas, até no Millennium tem também referência ao Miller's Crossing. Tem um episódio lá que tem um gangster e tal, não sei o quê, que é totalmente baseado no Miller's Crossing, assim, na época. É que hoje a gente ficou mais esquecido porque os Coen estão fazendo várias outras coisas, né? Mas vamos voltar lá para a década de 40. E quais são, então, os filmes que inauguram, assim, o gênero, ou o sentimento, ou o temperamento no ar? Assim, aqui, o que cristaliza o gênero do detetive hard-boiled é o Falcão Maltês. Uhum. Em
1940, um ano antes, você tem um filme muito interessante que chama Stranger on the Third Floor, que é com o Peter Lorre. Ele conta a história de um jornalista que ele é incriminado pelo Peter Lorre, que é um serial killer, e aí tem uma cena que o jornalista ele tem um pesadelo. E nesse pesadelo a linguagem é toda expressionista. Tem uma cena assim que você vê um monte de homens sem rosto lendo um jornal escrito culpado, 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 tipo, e ele vai sendo suplantado por aquilo, como se fosse assim, as garras da justiça, o sistema da justiça, quando ele olha em você, independente de você ser inocente ou não, ele vai te pegar. Então, uma hora que ele vê o juiz, e o juiz deixa de ser uma figura em carne e osso, e ele se torna uma estátua segurando a balança e segurando uma foice. Sabe uma coisa que você falou agora? É curioso isso. Desculpa interromper, mas é porque me deu um insight aqui. O Kafka é um cara que inaugura o noir, né? Orson Welles adapta o julgamento do Kafka como um filme noir. Exatamente. Aqui me ocorreu. Nossa, mas tem o Kafka. Isso daí é totalmente kafkaniano, né? Tem uma cena no Falcão Maltês que o Humphrey Bogart ele tá deitado na cama dele, nos travesseiros, porque estava dormindo, quando os dois detetives vieram para tentar incriminar ele na história do assassinato do parceiro dele, do Miles Archer. Eles não tiram as roupas, eles estão o tempo todo com sobretudo e chapéu, e eles ficam cercando ele. O julgamento do Kafka, adaptado pelo Orson Welles, começa exatamente assim. O personagem do Joseph Kay tá na cama, de pijama, com dois detetives da polícia cercando ele. O filme do Orson Welles é de 62, né? E como ele era muito amigo do John Huston, vide o Other Side of the Wind, né? Que o John Huston faz o personagem principal. Assim, eles claramente estavam em comunicação naquilo, né? Claro, sim, sim. Me parece que, como o Orson Welles ele adaptou o Kafka e ele trouxe o Kafka para ele transformou o livro do Kafka numa distopia, né? Assim, uma distopia tecnocrática, assim, né? Ele não se situou naquela Tchecoslováquia ainda com resquícios de Idade Média, né? Ele transformou numa ditadura tecnocrática aquilo, né? E ele transforma num filme no ar. É bem interessante. É interessante, mas o Wells, ele pode fazer isso porque também ele fez um dos principais filmes no ar da história, que é O Terceiro Homem, né? Ele não dirigiu, ele atuou, né? Ele atuou. Não, mas qual que é o filme que ele fez, então? Então eu confundi aqui o... A Dama de Xangai. A Dama de Xangai, sim, sim. Máscara da Maldade. Exato, exato. O Touch of Evil. Na verdade, ele está o Touch of Evil e você tem o Terceiro Homem. O The Stranger também, que também é um belo filme no ar que ele fez. Qual? The Stranger. Ah, sim, sim. The Stranger. The Stranger ficou famoso na história porque é o primeiro filme hollywoodiano da história a usar imagens do Holocausto nele, né? Olha, isso eu não sabia. Porque o The Stranger ele é um filme que o Orson Welles ele interpreta um nazista que foge da Alemanha e ele assume uma identidade como um professor de história, eu acho, história e filosofia numa cidadezinha pequena, se torna um membro super respeitado. E é muito interessante que esse filme é de 46, né? E o personagem do Orson Welles, ele é o cara responsável por criar toda a logística do Holocausto. Como é que vão funcionar os trens, o funcionamento dos campos de extermínio e tal. E aí tem uma hora que o personagem do Edward G. Robinson, que está investigando o Orson Welles, fala assim, por que você fez isso? Eu só obedeci ordens. O Orson Welles ele antecipou o julgamento de Eichmann assim, por uns 20 anos. Tipo, ele antecipou Hannah Arendt. Arendt, exatamente. Mas assim, os principais filmes, assim, o filme noir, ele vai trabalhar não só a temática do crime e da investigação, mas ele vai trabalhar também tudo isso que a gente falou, né? Como é que funciona o inconsciente perturbado dos personagens? Como é que funciona a sociedade americana do pós-guerra, né? Porque com todos os homens, com todo o contingente masculino indo lutar na Europa, as mulheres têm que assumir o mercado de trabalho. E quando os homens voltam, aquelas mulheres já não são mais a dona de casa que fica na cozinha. Ela está no mercado de trabalho. Então, necessariamente, você vai ter uma troca na política sexual e cultural entre homem e mulher. Exato. E aí as mulheres vão ter também, que aparece muito no filme noir, né? A questão da ambição, do uso do sexo como arma, da manipulação dos desejos masculinos. Isso é muito interessante, né? Que surge ali. Tipo, o Fritz Lang ele tem dois filmes que eu acho que são muito bons para contar isso. Um deles se chama The Woman on the Window, acho que é Retrato de Mulher. Está em domínio público, você encontra no YouTube esse filme.
O Edward G. Robinson faz um professor de idade de meia idade ali, já está ali indo para uma aposentadoria, um cara rico, confortável, não sei o quê, e ele psicologia criminal. O filme começa, ele tá dando aula na universidade e tá escrito um Freud gigante assim na lousa atrás dele. E aí ele vai para um clube de cavalheiros, o country club lá dele, ficar fumando charuto, tomando uísque, não sei o quê. E aí ele indo para esse country club, ele passa por uma galeria de arte, ele vê o retrato de uma mulher muito bonita. Sim. E ele fica olhando para aquilo, tal, não sei o quê. Ele vai pro clube. Quando ele volta, indo para casa dele, ele passa na frente da mesma galeria, e ele fica olhando a mulher. E aí ela aparece no reflexo. Ela tá ali, a modelo. E é a femme fatale do filme, a Joan Bennett. Ela fala, vem cá, você não quer me acompanhar até em casa? Tá meio frio, chovendo, não sei o quê. Aí ele fala, tá bom, vai. Pensando, vou viver uma aventura, né? Já não sou um rapaz para viver aventura, mas vou viver uma aventura, tomar um drink com essa bela moça. E ele vai até o apartamento dela, estão lá tomando drink, não sei o quê. Chega o namorado dela, que é um cara super agressivo e violento, e começa a espancar o personagem do Edward G. Robinson. Em legítima defesa, ele mata o cara. Só que ele fala assim, eu não posso que a polícia venha aqui, eu sou um homem casado. Eu não posso ser visto no apartamento de uma mulher solteira, com um cadáver aqui. Vai acabar com a minha reputação. Então ele se oferece, deixa eu me livrar do corpo, a gente combina uma história, e ele vai e leva e joga o cadáver no matagal. Aí no dia seguinte, um dos amigos dele que estava no clube é o promotor de justiça da cidade. Fala, um industrial famoso desapareceu. Ele foi assassinado? Eu não disse que ele foi assassinado. Por que você está falando que foi assassinado? Ele começa a se incriminar já, né? E aí o filme inteiro é um suspense sobre, tipo, ele vai ser pego ou não. E aí tem o final do filme que é muito controverso, porque ele acorda de um sonho. Tudo não passou de um grande sonho. Ele adormeceu no clube de country, onde ele estava fumando charuto e tomando uísque com os amigos dele. Só que o que o Fritz Lang diz vem cá, esse sonho, ele não diz... O Edward G. Robinson do sonho criminoso, ele não é o duplo demoníaco do homem pacato médio americano? E a gente viver essa aventura, será que não é um sonho que todo americano de classe média, civilizado, casado e não sei o que, gostaria de viver? Então, ele explora isso, deixando muito claro que ele está interessado em explorar a psicologia Freud logo no começo do filme, né? Então, esse é um filme que ele já começa a explorar essa temática do noir sem ter detetive, sem ter investigação, sem ter nenhuma dessas coisas. E aí ele faz um outro filme que é com a mesma equipe, Edward G. Robinson, Joan Bennett, Dan Duryea, esse filme é Scarlet Street, também está em domínio público como Almas Corruptas, que se encontra no YouTube, é de 45 esse filme. O Edward G. Robinson, ele é um funcionário medíocre de banco, ele trabalha no caixa de um banco há 30 anos, ele mora num apartamento todo assim, papel de parede velho, móveis antigos, a esposa dele manda nele o tempo todo, ele tem que fazer o jantar, ele tem que lavar a louça, o tempo todo ele fica com um avental todo florido, fazendo os afazeres de casa enquanto a mulher fica vendo TV, lendo jornal, não sei o quê. E ele é claramente assim, essa mudança do paradigma masculino, assim, ele não é mais o homem viril que vai na rua resolver os problemas. Ele é um cara caseiro, de casa, assim, né? E tem um emprego beco sem saída, assim, né? E ele, voltando para casa um dia, ele vê uma mulher sendo espancada por um homem e ele vai lá e salva ela, né? Só que não era uma mulher sendo espancada por um homem. Ela estava teatralizando um assalto para tentar roubar dinheiro do Edward G. Robinson, só que ela não consegue. E ela fala, eu sou uma atriz, e não sei o que. E ela começa a engambelar ele. Enfim, eu não vou dizer o desenvolvimento do filme, que é muito interessante, mas no final, o Edward G. Robinson tá arruinado, ele perdeu o emprego, ele tá morando num hotel, uma pocilga, né, para usar um termo que é bem apropriado, e assim, o hotel todo iluminado pela luz neon do lado de fora, né, acende, apaga, acende, apaga. Aí ele fala, vou me matar. Joga a corda, se enforca, aí você vê só a sombra do pé dele balançando. Aí o destino intervém. O vizinho dele no quarto de hotel escutou tudo e salva ele. Só que salvar ele é o pior castigo que pode ter. Ele vai ser condenado a viver como um homem fracassado, né? Então é uma jornada do destino que vai acontecer, né? É curioso, só para pegar duas contas aí, essa história que você falou desse filme é um episódio do Seinfeld, né? Em que o Constança tá no metrô, aí ele começa a paquerar uma mulher, que não tem uma assalto, ele começa a paquerar a mulher, ela seduz ele, leva pro quarto de hotel e ela rouba ele, ele tá algemado.
Sim, exatamente. É isso. É uma história bem assim, é bem uma tragédia carioca do Nelson Rodrigues também, né? Aquele funcionário medíocre, suburbano, não sei o quê, que vive uma tragédia, assim, né? Um jogo do destino, né? E é curioso que é muito interessante você pegar também que essa questão do sonho, dos desejos escondidos, né, que estão na superfície, que estão abaixo da superfície, tudo tem tudo a ver com o cinema do David Lynch. Também. Aquilo que o David Lynch vai tratar. Aqui, o Lynch tem pelo menos dois não, acho que toda obra do David Lynch é meio isso, mas você pega o Blue Velvet, o Mulholland Drive, é totalmente no ar, né? Tipo, hã? E o Twin Peaks Ah, também. Twin Peaks, lógico, né? É que o Twin Peaks aí já dá uns 3 passos para frente ainda, né? A gente não consegue nem classificar o Twin Peaks, não vai saber o que é. Não, mas É. o Twin Peaks tem uma coisa interessante que é ligada tanto ao impressionismo francês quanto ao filme ao Kiss Me Deadly, do Robert Aldrich. Uhum. Você tem 3 filmes surrealistas. Do Buñuel, os dois do Buñuel, A Idade do Ouro e o Cão Andaluz. E o terceiro filme surrealista é da Germaine Dulac, uma diretora, que chama A Concha e o Padre. E num dos momentos mais famosos surreais desse filme da Germaine Dulac, você tem a figura do padre descendo um corredor com o chão todo quadriculado e as paredes são cortinas. Exatamente como é o Black Lodge do David Lynch. Uhum. Só que o apartamento do Mike Hammer no Kiss Me Deadly, ele também é todo em chão quadriculado. Sim. Então, cheio de umas tecnologias que não existiam na época, né? Aquele gravador na parede, não sei o quê. Então, assim, o Aldrich ele fez um mashup assim, de ficção científica com surrealismo, com história de detetive, com pânico apocalíptico da época nuclear e tal. Assim, basicamente assim, olha, todos os medos do americano médio vão estar nesse filme, né? Uhum. Aliás, você acabou de me dar essa luz também, né? O Kiss Me Deadly é totalmente de Lynchiano nesse ponto, né? E até no seu modo meio narrativo, que é meio estranho, assim, que você não entende o que está acontecendo, ele começa com a mulher correndo na estrada, né? Tipo que ele... Ao contrário, né? Exatamente. Exatamente. E aí, agora eu lembrei de uma coisa também, aproveitando, essa questão da Femme Fatale, ela também aparece não só como uma Femme Fatale e tudo, mas no Screwball Comedy, né? O Pecado Mora ao Lado pode ser um filme no ar, comédia? Pecado Moralado, eu acho que mais do que ele, eu esqueci o nome em português, aquele do Howard Hawks, o His Girl Friday, que a mulher é uma jornalista que trabalha e o chefe dela é o ex-marido, que é o Cary Grant. Uhum. Sim. Porque aquele filme é perfeito, porque assim, é a mulher entrando, assim, tipo, até uma cena famosa no começo do filme, que estão todos os jornalistas pós-expediente, assim, no escritório fumando, jogando carteado, bebendo, não sei o quê, e aí chega a jornalista meio que naquele clube do Bolinha, ela começa a dar regra pros caras ali, meu, e dane-se, tipo, ela se afirma, ela compete diretamente com os homens, e pela inteligência dela, ela é melhor do que os caras, né? Uhum. Até ela enfrentar o editor, que é o Cary Grant, o ex-marido, que aí é uma briga de iguais. Porque se o filme de gangster, o western e o noir, você trata do indivíduo, o indivíduo versus o coletivo, a screwball comedy, você não tem um indivíduo protagonista, você tem o casal protagonista. O homem e a mulher têm espaço igual no filme. E o Howard Hawks, ele cria, assim, é muito famosa a mulher hawksiana, né? Que é justamente essa mulher que é insolente, essa mulher que bate boca, meu, de igual para igual com o homem, muitas vezes vencendo o homem também. O His Girl Friday é uma screwball comedy, provavelmente é a melhor screwball comedy da história. Acho que é melhor do que os filmes do Frank Capra e melhor do que o Preston Sturges também, que é um outro grande diretor de screwball comedy. Eu acho que essa do Howard Hawks é perfeita. E ele faz esse filme, que é um sucesso absurdo, e o Bringing Up Baby. São dois filmes muito famosos de screwball comedy do Howard Hawks. E justamente ele inaugura essa coisa assim dos diálogos rápidos, né? Parece metralhadora. Um vai dando resposta, vai dando réplica, tréplica, não sei o quê, um atrás do outro, muito rápido, e numa temática social também, né? Porque é um filme que trata de pena de morte, né? Eles estão cobrindo um caso de pena de morte em que um homem foi injustiçado, né? E tudo muito cínico, né? Porque assim, ela tem a personagem feminina, ela passa por uma trajetória de aprendizado. Ela começa com o pensamento de não, a gente tem que defender a justiça social e termina já não é bem assim, enquanto que o personagem do Cary Grant é totalmente cínico. É tipo, meu, esse cara vai ser eletrocutado, eu vou vender jornal. Dane-se se ele é culpado ou não, eu quero vender. Né? Então tem essas brigas de ideologias, né? E o casal Screwball Comedy, ele é um casal
que representa também essa figura do man in the middle. Eles estão vivendo na cidade, na metrópole, com carro, telefone, tecnologia e tudo, o império da lei, mas tanto a mulher quanto o homem, eles têm uma individualidade muito forte em que eles não se integram a essa ordem. Eles são muito insolentes para entrarem na sociedade. E o relacionamento amoroso deles é uma briga principalmente ideológica, da visão de mundo do casal, e quando eles de fato se conciliam e se casam, o casamento vai significar essa entrada na sociedade ou não? Porque você não sabe como é que vai ser o casamento depois. Então, o final feliz também é um final ambíguo na Screwball Comedy. Isso acontece nesse filme do Howard Hawks. Porque você não tem o abraço e o beijo do casal. Eles terminam simplesmente saindo, juntos. O que vai acontecer depois, que o filme acaba, sei lá, né? E é justamente esse toque de Screwball Comedy que o Howard Hawks vai trazer pro Big Sleep, que é provavelmente o segundo grande filme de detetive do período, né? Que é a adaptação do Raymond Chandler, A Beira do Abismo, que ele vai parear o Humphrey Bogart com a Lauren Bacall, né? E o Big Sleep, o que é interessante dele é que, assim, não é investigação. O interessante do filme é o relacionamento amoroso entre o Humphrey Bogart, o Philip Marlowe, com a Vivian Sternwood, que é a Lauren Bacall, né? E quem lançou essa química, Humphrey Bogart e Lauren Bacall, foi o Howard Hawks. Um filme romântico chamado To Have and Have Not, de 1942, eu acho, 2 ou 3, agora não lembro. Que ele pareou os dois pela primeira vez, eles criaram um relacionamento no set desse filme, e ele vai explorar isso depois, né? E é tão interessante você ver que o Howard Hawks não estava um pouco se lixando para a história do filme, é que existem duas versões do Big Sleep. Uma de 45 e uma de 46. Em 45, o Howard Hawks filmou todo o filme, né? E ele tinha várias cenas onde o Philip Marlowe se reunia com o promotor público, explicando, resumindo as diferentes etapas do caso. Bom, eu fui na casa dela, fiz não sei o que, eu descobri aquilo, o cara não estava morto, na verdade era aquela outra pessoa. Howard Hawks ele cortou tudo isso da versão que a gente conhece e inseriu cenas do Bogart com a Bacall. E a cena mais famosa do Big Sleep é a cena onde eles se encontram num restaurante e eles têm uma conversa totalmente de insinuação sexual, para driblar o código. Uhum. Então ela fica falando, a Lauren Bacall pergunta pro Bogart assim, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Ah, eu gosto de beber, eu gosto de apostar cavalos. Nada de mulheres? Não, nada de mulheres. Eu gosto de apostar em cavalos também. Eu sei qual que é o seu tipo de cavalo. E ela começa a descrever que tipo de cavalo que o Humphrey Bogart é, né? E eles vão nesse jogo, nesse tete a tete, e aí a Bacall dá o checkmate. Ela fala assim, bom, depende de como você fica montado na cela, né? Então, tipo, pro censor do código é tipo, mano, eles estão discutindo de cavalo. Não estão falando, se você buscar, que isso diz mais sobre você do que sobre o filme. E pronto, driblou. Mas só que, lógico que o público sabe o que eles estão falando ali, né? Sim. E é um otimista, né? É um noir otimista. Eles terminam juntos. Uhum. Então, o que o Hawks faz nesse filme, ele casa a Screwball Comedy, porque a Vivian, ela não é uma femme fatale convencional. Ela é uma mulher tão insolente e desbocada quanto o Marlowe é. Só que eles ficam. Essa competição entre eles é o relacionamento amoroso deles. Sim. E termina, se entende que eles vão ficar juntos, né? Então ele subverte já aí uma tradição do noir que é justamente da femme fatale, né? E que é curioso porque vai revelando esses vários papéis, e isso que é interessante, né? Você sempre fica vendo essas coisas, dessa questão das pessoas falando, porque a mulher não tem representatividade, é diferente, não sei o que, só que quando você começa a pegar esses filmes mais clássicos, você vê o quanto a personagem feminina ela é muito mais rica do que muitas vezes hoje em dia nesses filmes ditos mais progressistas, né? Que forçam a mão na personagem feminina. Quem era a grande parceira do Howard Hawks? A Lee Brackett. Ela era uma das roteiristas mais poderosas de Hollywood na época, né? Nessa época, assim, quem tinha de fato poder era o chefe de produção. O diretor era um funcionário contratado, o roteirista era um funcionário contratado. Claro que, assim, à medida que os anos vão se passando, os diretores vão adquirindo mais sucesso e não sei o que, eles vão ganhando mais poder. Mas quem de fato mandava na porra toda era o chefe de produção. E atualizando também essa questão da Screwball Comedy, é interessante você pensar, eu estou pensando no Seinfeld de novo, assim, né? Que é um bando de desajustado lidando com as situações numa sociedade normal, assim, né?
quando o Seinfeld vai para o final, que eles são julgados, é meio isso, né? Tipo, olha, vocês extrapolaram os limites da sanidade, do bom senso e do bom convívio social, vocês vão ser presos. Porque é tudo absurdo em cima de absurdo. Eles são muito, os quatro, né? São totalmente absurdos, né? No mundo em que tudo tem as suas regras, assim, tudo certinho, eles vão quebrando tudo aquilo, né? É interessante perceber isso ali. A Screwball Comedy, a gênese do sitcom, né? Que quando na entrada da televisão dos anos 50, o público de cinema começa a cair e o de televisão começa a aumentar. Então, ao comprarem os catálogos dos filmes, exibirem esses filmes na televisão e também a produzirem o próprio conteúdo para a televisão, bom, eles vão basear, assim, já existe um público formado, né, para esses gêneros. Eles só têm que adaptar para o método de produção e exibição da televisão. Então, a Screwball Comedy dá ensejo ao sitcom, ao I Love Lucy, né? Famoso. Inclusive, tem que falar do I Love Lucy depois, que ele está relacionado ao noir, tá? Ah, é? Então, peraí, vamos falar primeiro de Shakespeare e o noir, então, que você falou que você tinha que trazer o Shakespeare para o noir. Onde que o Shakespeare entra na discussão sobre o noir? Com o nosso querido cidadão Wells. Ah, sim. Porque, enfim, a gente já falou que a gente tem essas tragédias. Então, pode fazer Otelo com blackface? acho que tem que cancelar ele, né, cara? Não sei. Não cancelaram ainda o Otelo do Orson Welles? Como não? Não só pelo Otelo, mas também pelo... pelo... o filme com... Nossa, a gente citou ele aqui. Nossa, deu um branco agora, é o calor. Que tem o mexicano. O Marca da Maldade. Marca da Maldade, que ele coloca... que tem quem que é que faz o mexicano? É o Charlton Heston. O Charlton Heston faz um mexicano, né? Maquiado de mexicano, e o Wells é um blackface no Otelo, né? Ele pode? Pode, tem que cancelar o Orson Welles. Mas fala aí. Porque o Orson Welles tem dois grandes filmes, né, que você pode considerar aí. Eu acho que você deve estar pensando tanto no próprio Otelo, quanto o Chimes of Freedom. Não, o Midnight, aliás. Eu não colocaria ele como noir, eu colocaria o Macbeth, o Reinado de Sangue. Porque, assim, o Orson Welles, ele só amargou fracassos, né, em Hollywood. Cidadão Kane foi um fracasso. O único filme dele que deu dinheiro em Hollywood mesmo foi o The Stranger, que é o solo do nazista, né? O Orson Welles, bom, acho que quando ele tinha 12 anos que ele começou a encenar Shakespeare, né? E aos 16 e 17, ele começou a escrever uma série de livros que foram publicados, que se chama Shakespeare para Todos. Como o Orson Welles conhecia de trás para frente todas as peças do Shakespeare, ele escreveu um livro porque indicando assim o que significa cada peça, como encenar cada peça, e que ilustrou também, dando indicação cênica de como construir os cenários, os figurinos. E o Wells, todos os modelos de personagens para peças do Shakespeare, ele se baseou no físico dos principais intérpretes do século XIX. Quer dizer, com 16 anos, o cara já sabia como é que... Ele tinha noção da história de como o Shakespeare foi encenado no século XIX. Então você tem registro de como eram as peças. Assim, ele se baseava na descrição física dos atores, né? Então, um cara que conhecia muito, né? E o Orson Welles, ele tinha a concepção dele, era assim, como que eu caso a cultura highbrow com a cultura lowbrow, né? O Wells adorava ficção policial, adorava ficção hardboiled, adorava pulp, né? Ele adaptou o Guerra dos Mundos pro rádio. Assim, ele adorava esses gêneros populares que a massa consumia. Só que ele falava assim, isso não pode existir só no terreno da massa. A gente tem que trazer tanto isso para a alta cultura, quanto a alta cultura para cultura de massa. O que o Orson Welles, de fato, detestava era a cultura de classe média middlebrow. Que ele falava assim, o filme que ganhou o Oscar de melhor filme é o Triunfo do Mau Gosto. É o middlebrow encarnado, assim, ele detestava esse tipo de filme, né? O filme mensagem, o filme que tem uma preocupação social. O Orson Welles odiava todas essas coisas, né? Então, assim, você vê isso tanto nos filmes policiais que o Orson Welles dirige, você tem são extremamente rebuscados em termos assim de você ter temas profundos articulados naquelas tramas policiais B, né? Assim, o Marca da Maldade
o produtor, o Albert Zugsmith, ele ofereceu 95 roteiros para o Orson Welles. O Orson Welles falou assim, eu não vou ler nenhuma dessas coisas, você me dá o pior roteiro que você tem. E aí o Zugsmith pegou e falou, tá aqui, ó, Touch of Evil. Esse é o pior roteiro, é sensacionalista, podre, não sei o que. O Orson Welles fala assim, eu vou fazer um clássico só na base da direção. E fez um clássico só na base da direção. A mesma coisa com Shakespeare. Ele falou assim, olha, como é que eu traduzo Shakespeare para massa? Para um público, assim, nos anos 40, por semana você tinha em média 90 milhões de pessoas no cinema. Então, assim, você tinha 500 filmes lançados em cartaz no ano. Então ele falou assim, como é que eu trago Shakespeare para essa massa ávida por cultura, ávida por arte, né? Assim, como é que eu tiro toda essa porcaria de filmes que são lançados descartáveis e dou um material que vai interessar, que vai comunicar com esse público, né? E aí, com essa derrocada da carreira do Orson Welles, ele vai parar num estúdio de filmes B, a Republic Pictures, e ele fala, vou fazer uma adaptação de Macbeth filmada em 4 semanas e eu não vou passar um centavo do orçamento. Inclusive, ele economizou o orçamento do Macbeth, né? E ele faz um filme que é um filme expressionista. O Macbeth, ele é um filme de terror, cara. Você pega aqueles cenários tudo escuro, propositalmente artificiais, e é uma trama de sangue, é uma trama de investigação. É a trama da alma de um criminoso que é torturado pelo que ele fez. E como que o destino vai se articulando para até ter a derrocada do Macbeth. Toda a trama, toda a construção do Macbeth do Orson Welles é uma construção de um filme de linguagem de expressionismo alemão, só que com uma temática criminal. Uhum. Então, assim, você tem esse casamento entre o lowbrow e o highbrow, né? O Otelo é a mesma coisa. Inclusive, o Otelo, ele começa como todo filme noir começa, do final. Você vê a procissão fúnebre da Desdémona e o Iago tá preso numa jaula. E você não vê onde está o Otelo. Fala, bom, já sei que a mulher morreu, o cara tá preso e o Otelo, o cara que carrega o título do filme, não tá em nenhum lugar. Alguma coisa tá errada. Aí, por meio do mecanismo do flashback, ele vai explicar como se deu aquela tragédia de sangue. E todo o ritmo frenético de cortes que o Otelo tem, ele é inspirado em filmes policiais, que se moviam muito rápido, né? Filme de gangster e filme... Ele se move num ritmo muito rápido, né? A sucessão de cenas, assim. Ele não se demora nos planos, ele vai, veloz, assim, ritmo de... o filme tem 1h30, né? O Otelo. Você pegar as outras adaptações de Otelo, é 2h20, 2 horas não sei o que. Ele vai voando, assim, né? Então, acho que é muito interessante isso, como você vê que o Graham Greene estava certo, né? O noir, ele tem essa coisa da tragédia de sangue, né? Do blood melodrama, né? De como você adapta esses temas, não só nos personagens serem não mais da realeza, eles se tornam americanos de classe média, mas ele também é o contrário, né? Eu posso contar Shakespeare policial. Uhum. Exatamente. E no ritmo, e usando a linguagem do cinema para comunicar aquilo que é impossível de comunicar do Shakespeare, se você só lê, né, o texto, ou que o teatro não tem condição de comunicar, de certa forma, né? Eu acho que tem um pouco isso, sim. Claro que eles se complementam. Esses filmes mais complexos, mais longos do Shakespeare, penso aqui, obviamente, no Kenneth Branagh, eles funcionam muito bem, mas eles têm um peso ali que às vezes torna-se cansativo, né, de certo ponto. Assim, não sei, se bem que eu gosto muito da adaptação eu esqueci o nome da diretora, que fez o Titus Andronicus com o Anthony Hopkins. Sei. Você viu essa? O Laurence Olivier tem ótimas adaptações, né? Mas muito fiéis ao texto. Né? Sim, muito fiéis ao texto. Tem eu queria lembrar aqui de citar, que é o... droga, eu tô mal de memória hoje, desculpa, viu, gente, mas é por causa do calor. Eu fico meio... O Fuga do Passado. O Fuga do Passado é um filmaço, né, cara? Eu gosto muito dele, que tem o Kirk Douglas lá, e o Robert Mitchum, né? O Mitchum e o Douglas, e é um puta filme, né, cara? Eu acho que é um dos filmes que realmente eu gosto, assim, de ver e rever, assim. Eu acho que esse acho que Pacto de Sangue, Curva do Destino e o Out of the Past, eu acho que são os filmes mais fatalistas do noir, né? Assim, sim. Desde o primeiro plano do Out of the Past, você já fala assim, vai dar errado. Exatamente.
O Sunset Boulevard, então, é o fatalismo levado à enésima potência, né? Que já começa com o corpo. Olha, o narrador tá morto. É a primeira cena, né? Cara. Mas vem cá, e a questão assim, o gênero noir, ele morreu? Em algum momento ele morreu ou não? Ou ele continua... Por quê? Explique sua tese aí. Porque, assim, você fala que ele morreu, mas, assim, acabou de passar Perry Mason na HBO. Não. Calma. David Fincher tá aí, fez Zodíaco. Noir ou não é? Cara, assim, é que nem o vírus da gripe, ele se muta. É. Assim, o que acontece? A gente não falou de uns filmes importantes, a gente não falou do Pacto de Sangue, não falou do Destino Bate a Porta, mas tudo bem. Assim, pode falar aí, então. não, então, tá bom. Assim, filmes, porque, porra, tem que falar desses filmes, né? O Curva do Destino, filme de baixíssimo orçamento, dirigido pelo Edgar G. Ulmer, que era assistente do Fritz Lang e do Murnau, e aí emigrou para os Estados Unidos. Ele faz esse filme pela RPC, que também é uma produtora Poverty Row, né? Assim, tava na... E é um filme que tem 59 minutos, tá? Ele tem 60... É muito... Você vê, ele é um episódio de uma série de TV que tem um dos maiores clássicos do cinema noir, né? E ele é um filme que eu acho interessante de comentar, porque, assim, o Ulmer, ele usou todos os baixos recursos de produção a favor. Então, a história começa com um personagem que é um loser completo, que é o Tom Neill, interpretado pelo Tom Neill, que é um péssimo ator, né? Ele está sentado num balcão de um diner de beira de estrada e ele começa a recontar como que ele foi parar ali. Já começa que o cenário é muito pobre. E aí, quando ele vai para o passado, o Ulmer ele usa todo esse estilo ultra artificial para contar a história psicológica. Então você tem uma cena que o Tom Neill tá andando com a mulher em Nova York, e como ele não tinha um cenário de Nova York, ele só tinha uma esquina, ele colocou neblina em tudo. Né? Então, basicamente ele tá andando numa fumaça, assim, é completamente real. As cenas de estrada com o personagem dirigindo, você tem aquela projeção atrás, né? Completamente fake, mas completamente fora de foco, a proporção tá errada. Ele usa tudo aquilo para criar o psicológico da mentalidade do criminoso, né? E o Curva do Destino, ele é um filme muito ambíguo, porque, assim, seria ele um cara que sofreu um revés do destino, ou será que, na verdade, ele é um criminoso de fato que matou as pessoas do filme? Então, é importante ver o filme mais de uma vez, assim, tenta assistir o filme uma vez, pensa um pouco, né, aprende a história, aprende o começo, meio e fim, e depois reassiste. Você vê que tem várias escolhas que o Ulmer faz, você fala assim, esse cara ele não é um narrador confiável. Ele não é, porque ele pode muito bem ser, na verdade, está mentindo, o filme inteiro é uma mentira pra gente. E aí, toda essa pobreza de produção ganha força, que você fala assim, meu, o cenário é mentiroso porque a história é mentirosa. Sim. Uma grande mentira nesse filme. E essa mentalidade do criminoso é muito explorada pelo Billy Wilder no Pacto de Sangue, né? Que é um puta filme no ar, né? Provavelmente é um dos maiores, né? E é uma crítica que o Billy Wilder faz a esse mundo da classe média americana, porque você não tem um detetive particular, você tem um cara que trabalha para uma empresa de seguros. E quando ele passa pelo escritório da empresa, você vê que o Billy Wilder faz um plano de cima e você vê um oceano assim de cubículos, né? E a história poderia ter acontecido com qualquer um daqueles funcionários, aconteceu com aquele. Né? Então, o que o Billy Wilder fala, olha, qualquer pessoa pode passar por essa situação. Todo mundo pode se tornar um criminoso pervertido, né? Mas, assim, para tentar chegar na sua resposta, assim, né? Nos anos 50, você tem os filmes que começam a dar uma despedida para o noir. O primeiro é o Kiss Me Deadly, do Robert Aldrich, porque em 55 você já começa a ter um esgotamento da trama do detetive particular, né? Então, o que ele fala, assim, meu, se o detetive particular é um cara que vive no mundo de aparências, vive no mundo de mentira, e a mediação dele com o mundo é só a violência, e o Mike Hammer é muito violento, espanca a gente, trata todo mundo que nem lixo, a secretária dele é uma dissimulada também, ele fala assim, e a história lida com o terror atômico e termina com uma explosão atômica. O que o Aldrich está falando, olha, esse tipo de mundo aqui, o apocalipse nuclear é iminente. Um mundo que trafega
na violência, vai terminar com a maior violência de todos, que é a aniquilação da humanidade. É isso que o Aldrich está falando nesse filme, né? E aí o Orson Welles ele vai contestar isso de outra forma, o final do Detetive Particular, o final do Noir, com Marca da Maldade de 58, se eu não me engano, 57 ou 58. O personagem dele no filme, o Hank Quillan, que é um policial corrupto, ele é a conclusão lógica que o Orson Welles dá para o personagem do Sam Spade. Um personagem que vive com seu próprio código, ele vai terminar como uma pessoa corrupta. Uhum. Né? Ele vai terminar como uma pessoa que planta prova, ele vai terminar como um cara que abusa do poder dele. Tanto que no final do filme, quando o Quinlan morre, e isso que é muito interessante, né? O Orson Welles é foda. O Quinlan, ele claramente plantou prova para incriminar um mexicano, né? E ele é claramente racista, o Quinlan também, né? Ele fica o tempo todo falando, esses imigrantes desgraçados, esses mexicanos aqui quer me dizer como é que eu tenho que acatar ordem, não sei o que e tal. Só que ele estava certo. O cara que ele incriminou era o culpado de verdade. Uhum. E aí ele morre, ele tá boiando num rio totalmente cheio de lixo. E aí a personagem da Marlene Dietrich, ela vira e fala: ele era um excelente detetive e um péssimo policial. Quer dizer, é um cara que não, ele entrou pro sistema, mas ele corrompeu o sistema, porque o código pessoal dele não se dá, não entra com a sociedade, com a civilização. Uhum. Então, quando o Orson Welles faz esse filme, ele tá se despedindo do noir e ele tá falando, olha, esse gênero já não dá mais. Ele já ofereceu tudo que ele tinha para dar, porque esse personagem, o detetive particular, ele vai se tornar um maníaco, ele vai se tornar um serial killer, que já aponta o desenvolvimento do gênero nos anos 90, com a ascensão do serial killer. Só que o que mata o noir, pelo menos esse período clássico que vai de 41 até 57, 58, é também o filme a cores. Porque o filme a cores, ele era muito usado, o Technicolor era muito caro, muito demorado, então ele era usado para as produções de prestígio. O Vento Levou, o Rastros de Ódio, né, os grandes faroestes, o CinemaScope. Uhum. Agora, um filme no ar que é claustrofóbico, fechado, paranoico, surreal, ele não precisa dessas técnicas. Sim. Então você perde o espaço do preto e branco. E muitos poucos cineastas souberam se adaptar, cineastas do noir, né, souberam se adaptar a cores. Quem fez o caminho pro noir colorido, pro futuro, foi o Hitchcock. O Hitchcock com o Rope, o Festim Diabólico, que no final você tem aquela cena lá que o neon fica piscando para fora da janela, né? Vermelho e verde. É um expressionismo colorido. Aquele vermelho e verde, ele não é simplesmente um neon, ele traduz um estado mental do personagem. E também, em 57, você tem O Corpo que Cai. O Corpo que Cai, ele não é só um filme de suspense, ele é um filme noir. E toda a obsessão do personagem do James Stewart naquele filme, ela é traduzida em cores, né? A cor verde naquele filme significa o estado mental perturbado do personagem, a mentalidade dele que está obcecada com aquela loira. Que ele, você não sabe nem se ele é real ou não, né? Pode ser um figmento da imaginação dele, né? Uhum. É como a Laura do Otto Preminger, né? Assim, você está apaixonado por uma mulher que morreu, né? E olha que interessante, né? Você fez uma ponte aí muito boa do filme do preto e branco, aí o Hitchcock com o Rope e com com Vértigo, o Corpo que Cai, e aí você pode pensar diretamente no Taxi Driver, né? Que tem aquela famosa cena, eu estava vendo uma entrevistinha do Scorsese esses dias, e ele fala que uma das cenas que mais marcou ele no Vértigo é quando o James Stewart está dirigindo o carro pela cidade, seguindo a personagem, né, principal tal, e ele falou, cara, aquilo dali ficou comigo. Você pega o Taxi Driver, é exatamente isso, né, do Bickle dirigindo pela cidade, atrás de um sonho de alguma coisa ali, que ele está procurando toda aquela questão das cores e tudo, que também... Pecado também, né? Exatamente, a Nova York ali é uma Nova York que não existe, né? Exatamente. Também assim, por mais que ela seja uma Nova York que a gente queira entender como realista, não é uma cidade, não é uma Nova York realista, né? Aquilo lá. É o psicológico do Beacon, né? Sim, que aí é interessante que aí o Beacon também é esse passo do detetive no ar se tornar o psicopata no ar, né? O anti-herói, assim, aquele cara que vira um anti-herói e que também que tá lá nos filmes do Eastwood de certa forma também.
ele é o derrotado, né? Assim, a figura do noir dos anos 70, ele é o americano derrotado. Ele não é mais o man in the middle, ele é o cara que fracassou na vida. Sim. Porque assim, você tem também outros desenvolvimentos. Porque, assim, na cor, o Hitchcock, ele usou a cor em filmes de investigação. Mas quem teve um uso muito inteligente e expressionista da cor, mas não fez filme noir colorido, foi o Nicholas Ray. Nicholas Ray, o Johnny Guitar, é um filme que é um faroeste. Sim. Ele é um colorido muito expressionista, só que ele não está aplicado na temática do noir, né? Mas ele também serve como um caminho que foi seguido depois, né? Então, assim, o noir ele morre nos anos 60 por conta do filme a cores, por conta do avanço também da perseguição macartista, né? Porque muita gente é blacklisted, né? Muitos dos cineastas e roteiristas são blacklisted pelo McCarthy, mas também porque, assim, o código moral do Reis, ele se torna uma arma política também para, assim, meu, você está fazendo um filme que contesta os valores americanos, da civilização americana, isso é coisa de comunista, você é taxado de comunista simplesmente porque, peraí, meu filme é pessimista, cara, eu não acredito na civilização americana, eu não acredito nesse capitalismo americano, eu tenho críticas a ele. Não é nem necessariamente de refutar completamente, mas já era, matou o gênero, né? Com a nova Hollywood, Bonnie e Clyde, em 67. Em 67 também sai aquele filme do John Boorman, o Point Blank, que é um filme no ar, né, uma adaptação do Donald Westlake, né, que é um grande escritor de filme no ar, de romance hard-boiled. Mas você tem uma recuperação em duas frontes nos anos 70. Você tem o thriller paranoico, que aí o Alan Pakula é o grande mestre, né? Ele faz a trilogia da paranoia, né? Que é o Clute, que o Donald Sutherland faz um detetive particular, investigando um caso. Você tem o Parallax View, que acho que é a trama em português, que o Warren Beatty ele faz um jornalista investigando uma trama onde uma corporação invisível assassina políticos para meio que conduzir a história dos Estados Unidos, né? E ele cai numa trama delirante, assim, né? O tempo todo ele acha que ele está sendo seguido, o tempo todo ele... Meu, será que aquela pessoa, na verdade, é meu amigo ou será que ele é um funcionário dessa Parallax Company, né? Da empresa, né? Porque aí você tem o casamento do noir com a ficção científica, porque a trama paranoica do Parallax View, ela é o Vampiros de Alma do Don Siegel. Só que, ao invés de ser um alienígena, é uma empresa, é uma corporação. O filme os dois filmes são muito parecidos, né? E aí culmina a trilogia da paranoia com Todos os Homens do Presidente, do Pakula, né? Você tem outros filmes paranoicos, né? Você tem o China Syndrome, que fala sobre o perigo nuclear nos Estados Unidos, né? Da energia nuclear, que a Jane Fonda faz, uma jornalista. E todos esses filmes são fotografados pelo Gordon Willis, que fotografou o Poderoso Chefão. Gordon Willis recebeu o apelido de Prince of Darkness, porque todas as imagens dele remetem muito ao John Walton, né, aquele fotógrafo clássico, né, do Anthony Manning, que é tudo muito escuro. Às vezes você não consegue nem ver a expressão do personagem, né? Ele está completamente na sombra. Você tem cena de diálogo onde você não vê os personagens, está todo mundo no escuro, né? Então ele meio que atualizou a fotografia do noir também, né, o Gordon Willis. Mas se você tem essa modificação do thriller paranoico, você também tem o The Long Goodbye, do Robert Altman, né? Que é uma adaptação do Raymond Chandler. O filme saiu em 73. E é interessante esse filme, porque assim, o Robert Altman, ele usa... ele é um filme difícil de analisar, porque assim, ele é tanto uma paródia e uma tiração de sarro do detetive particular, quanto ele é um adeus melancólico ao gênero. Porque ele fala assim, meu, Philip Marlowe, o romantismo do Philip Marlowe era uma época mais humana do que a gente tem hoje. Eu não sei se você se lembra desse filme, Jill, do The Long Goodbye, mas assim, o filme começa com o Marlowe, que é basicamente um mendigo no filme do Altman. Ele desperta sozinho com o gato. Ele não se relaciona com nenhuma mulher direito, ao contrário do Marlowe lá atrás, né? E as vizinhas do Marlowe é um grupo de mulheres hippies que ficam praticando yoga, não sei o quê, que estão um pouco se lixando para a vida dele, né? É o Altman falando assim, essa época que a gente criou, da contracultura, do movimento hippie, não sei o quê, é uma banda de narcisista absorvido, né? Ele só tá preocupado com a sua própria sensação, não tá preocupado com o seu vizinho. Para tudo que diz que está preocupado com a paz, na verdade tá um pouco se lixando, só quer saber de si mesmo, né?
E isso vindo do Altman é muito forte, né? Porque ele era um cineasta ligado à contracultura. Olha o Mesh, né? O Mesh é um filme de contracultura da Guerra do Vietnã, né? Então ele fazer essa crítica ao movimento de contracultura usando o romantismo do Philip Marlowe como um romantismo mais humano é muito violento. Que é o que o Tarantino vai fazer no Era Uma Vez em Hollywood, né? Exatamente. O que ele vai fazer no Era Uma Vez em Hollywood é a mesma dinâmica das coisas. Obviamente que o Tarantino é da forma mais tarantinesca dele e tal, não sei o que, mas tem tudo a ver. Mas tem o Chinatown aí no meio. O Chinatown, tipo, com certeza, né? Mas é que ele é um filme homenagem também, né? Ele não tá, assim, se o Thriller Paranoico, ele fala assim, como que a gente pode reconfigurar o noir para uma nova época, sem necessariamente fazer tanta referência ao passado, e o Long Goodbye, ele é uma despedida do gênero, o Chinatown, ele é uma homenagem ao gênero. Uhum. Então ele faz uma reconstituição de época, se passa em Los Angeles nos anos 40, o Jack Nicholson é um detetive particular, escrotão, meio machista e tal, mas ele é um incompetente, ele só apanha no filme, né? Ele soluciona o caso ali meio que naquelas ali, né? Ele não é assim, ele não é exatamente o Philip Marlowe, ele não é esse detetive particular lendário, ele é um ser humano normal, né? Se bem que o Marlowe nos livros apanha pra caramba também. Ele apanha, viu? Eu falei, pô. É que o Sam Spade dá muito tiro na galera também, né? O Sam Spade, o agente da Continental do Dashiell Hammett é bem violento, né? Mas o Chinatown, ele meio que ele faz essa homenagem e é um filme que se torna também um grande marco do noir, assim, né? Do noir colorido, inclusive, trazendo já esse colorido. Mas, e atualizando, assim, você fala hoje em dia, assim, onde você enxerga o noir, principalmente? Obviamente a gente citou aqui a série da HBO, do Perry Mason e tal, porque é uma bem recente, mas onde que ele sobrevive agora? Cara, assim, principalmente na televisão, né? Porque a televisão ela acabou incorporando a trama policial, né? Assim, você tem nos anos 40 várias Dragnet, várias séries que são produzidas trazendo o universo policial, mas primeiro assim, com o desenvolvimento da televisão a cabo e também com o próprio valor de produção melhorando, né? Porque agora você consegue ter câmeras melhores, você tem um tempo de produção maior do que você tinha no passado, você consegue trazer esse apuro de linguagem e de estilo e de tema para a televisão. Porque a HBO tem também o True Detective, né? True Detective é fatalista ao extremo, né? Ele pega a filosofia do Thomas Ligotti, a filosofia nihilista do Eugene Tucker e coloca na boca do personagem do Matthew McConaughey, né? E coloca naquela trama de investigação de crime, né? Então você também tem esse desenvolvimento. Isso na primeira temporada, né? Aí na segunda você tem uma tentativa de emular um James Ellroy que não dá muito certo. Isso. Fica aquela meia vontade. E no terceiro é um filme de ambiguidade. O terceiro é mais ambíguo, é interessante isso, né? Porque você não sabe muito bem o que está acontecendo no terceiro. Que eu acho que é uma coisa que as pessoas não notaram muito no terceiro True Detective, que é isso, né? Que o narrador principal da história, que é esqueci o nome do ator que faz ele está sofrendo de Alzheimer, então chega um ponto ali que será que ele está contando a verdade? Será que a lembrança é real ou não é? Né? Eu estava devendo para você contar a relação do noir com a televisão. Uhum. Então, vamos lá. Karl Freund. Karl Freund foi o diretor de fotografia do Metrópolis, foi o diretor de fotografia do Golem, foi o diretor de fotografia da Última Gargalhada e do Tartufo, do Murnau, e de outros filmes do expressionismo alemão, mas esses são os mais famosos que ele fotografou. E ele vai para os Estados Unidos nos anos 30, contratado pela Universal. Ele fotografa o Drácula, aquele filme do Bela Lugosi, e se torna o diretor do A Múmia. Uhum. Né? E ele é o cara que traz a linguagem do expressionismo alemão, porque ele era provavelmente o melhor diretor de fotografia da Alemanha dos anos 20. E aí a MGM, que era o maior estúdio, contrata ele com exclusividade. Pois bem, em 48, o John Huston, ele dirige, eu acho que é o meu filme favorito do John Huston, chama Key Largo. Ele é um filme onde ele mistura o noir hard-boiled com o filme de gangster. Quem que ele chama para fotografar? O Karl Freund. Uhum. Ele paga o dobro do valor do cachê do Karl Freund só para tirar ele da MGM e levar ele para Warner Bros. Para fotografar esse filme. Esse filme você tem o Edward G. Robinson fazendo um gangster que está em decadência, final dos anos 40, o gênero do gangster está em decadência, que quer fazer de qualquer jeito uma retomada dele. Que é tipo, não, eu vou voltar a ser o que eu era antes, na época da proibição.
E você tem o Humphrey Bogart e a Lauren Bacall. Humphrey Bogart faz um veterano de guerra que volta da Europa e ele está simplesmente querendo viver uma vida como pescador, pacato, em Key Largo, que é um arquipélago da Flórida, né? E aí as duas tramas se embatem, né? Então você tem tanto o detetive durão, que não é um detetive, ele é mais esse personagem hard-boiled mesmo do Bogart, enfrentando o Edward G. Robinson do gangster, com uma fotografia expressionista de terror. Porque o filme inteiro se passa num hotel, onde os personagens estão como reféns do Edward G. Robinson, só que passa um tornado. Então o tempo todo você tem raio na janela, vento, janela quebrando, chuva, não sei o quê. E o final do filme, o Edward G. Robinson tá fugindo num barco, no meio de uma neblina, indo para Cuba, e o Humphrey Bogart vai lá e mata todo mundo, inclusive o Edward G. Robinson, né? O Karl Freund, nesse filme que é uma despedida tanto do noir quanto do gangster, com a fotografia do Freund, o Freund, esse filme, se não me engano, ele ganha o Oscar de fotografia e tal, não tenho certeza, preciso ver. Mas o Freund, ele chama a atenção do Desi Arnaz. Desi Arnaz era casado com a Lucille Ball. Ele tinha uma produtora chamada Desilu. Fala, eu quero começar a produzir programa de televisão, só que eu preciso produzir rápido e barato, porque a produção de televisão é diferente. Karl Freund, o que você tem de ideia? Karl Freund pensa e ele cria o sistema multicâmera, que é usado até hoje para produção de televisão, tanto de programa de auditório quanto de sitcom. Todo o sistema de filmagem de televisão foi criado pelo Karl Freund, que a gente tem hoje. Olha só, e que continua até hoje, né? Que na verdade, basicamente, você pega qualquer coisa, é isso aí, né? São as câmeras ali funcionando e tal. Ah, que curioso, eu não sabia. Isso é bom conversar com quem sabe. O cara que fotografou Metrópolis, dirigiu A Múmia, dirigiu o filme no ar com John Huston, o cara que criou basicamente o padrão de produção de televisão. E que até hoje aí tem 50 anos, 60 anos desse padrão, né? Exatamente. E que é o padrão aparentemente perfeito, pelo menos por enquanto. E vem cá, mas aí eu vou ter que unir uma coisa. O Clint Eastwood é um cara que carrega essa tradição, não? Em seus filmes. Tanto... Pô, o protagonista, né, Gil? O protagonista é o indivíduo versus todas essas outras coisas, né? Não, mas não só na questão protagonista, na própria forma como ele filma, porque o Eastwood, em especial ali a partir da década do Bird, principalmente, os filmes do Eastwood são muito escuros. A fotografia dos filmes do Eastwood, em geral, são muito escuras, né? São muito marcadas, assim. Você pega, o Bird é assim, o Sobre Meninos e Lobos é assim, Menina de Ouro. Hã? Menina de Ouro. Sim, Menina de Ouro é assim, a própria parte final do Unforgiven é totalmente um breu desgraçado, você não vê, você não enxerga nada que está acontecendo. Ele tem muito isso, né? Os filmes dele. Eu acho que no caso do Eastwood, ele vem na veia do Howard Hawks. Porque o Howard Hawks, ele é visto como o diretor que personificou a linguagem clássica de Hollywood, que é assim, filme linear, a trama se move, você sempre tem a câmera na altura dos olhos dos personagens, tudo sempre daquele jeito bem clássico, invisível de se filmar, né? Você não percebe que tem um diretor por trás, né? Diferente do Orson Welles, que chama muita atenção para si mesmo no estilo que ele filma, né? O John Huston e tal. O Howard Hawks, ele é muito straightforward, só que ele não é um diretor simples, ele é um diretor extremamente sofisticado dentro dessa tradição clássica. Eu acho que o Clint Eastwood, assim como o James Gray, eles carregam essa coisa do Howard Hawks, de ser essa personificação do cinema clássico americano. De ser direto ao ponto, de não perder tempo com firula. Ele vai e conta, assim, é a história, é a narrativa, é o personagem, mas é muito rebuscado. Se você souber ver, se você souber procurar, assim, porque o que faz uma mise-en-scène? Onde eu coloco a câmera? Por que eu coloquei a câmera? Como que os atores estão em relação à câmera? Como que eles estão iluminados no quadro? Como é que eu corto disso para uma outra coisa? Eu vou do aberto para o fechado ou vou do fechado para o aberto? A câmera move? Ela não move? Assim, tudo isso é o que constitui a mise-en-scène. E no caso do Clint Eastwood e do Howard Hawks, é muito sofisticado, mas você tem que prestar atenção. Mas tem uma questão tem uma questão da ambiguidade também nos filmes do Eastwood, né? Porque é muito marcante, assim, esses filmes que a gente citou aí, mesmo os últimos filmes dele, mais recentes também, essa questão da ambiguidade é muito presente, assim, o do Richard Jewell,
Você olha aquele filme, qual que é? É um filme baseado numa história real e acaba o filme, você fica meio assim, do tipo, peraí, o cara foi um herói ou não foi um herói? É Né? Hã? uma mula. A mula, né? Do tipo, você percebe assim, como que o Eastwood consegue trabalhar essa ambiguidade há muito tempo e acho que a cinematografia dele reflete muito disso, né? Que por mais que ela, como você falou, ela é clássica, ela vai lá, conta história e tal, tem esses parâmetros, mas é sempre muito dúbio ali. E o próprio Eastwood defende isso, né? Acho que na verdade ele não olha, contei a história, você decide o que você quer fazer dela. É por isso assim, que eu acho que os filmes do Eastwood e do James Gray, eles passam abaixo do radar, tanto do público quanto da crítica, porque a crítica percebe o quê? Hoje o fetiche voltou a ser o plano sequência, né? Tudo Sim. virou plano sequência, é marca autoral, esse cara é autor, esse cara é não sei o quê. Cara, o plano sequência não faz você um grande diretor. A verdade é essa. Ainda mais numa época que você tem tanta facilidade técnica, né? Sim. Então, eu acho que ele virou um atalho. E esses diretores, como o Eastwood e o James Gray, você tem que prestar muita atenção para saber, putz, quando você saca, quando você vira a chavinha, assim, fala, putz, saquei a chave aqui de como esses caras estão contando os filmes dele, parece que um novo tipo de mundo se abre para você, assim, né? Que é um pouco como o David Fincher também. Você acha que ele está nessa linha aí também ou não? Com certeza, porque o Fincher, ele também tem um estilo que, assim, apesar do tratamento visual dele ser extremamente rebuscado, ele se recusa a fazer plano sequência e ele se recusa a usar a câmera na mão, que são dois recursos que estão muito em voga hoje. Então ele volta para aquela câmera mais fixa e quando ela se move, geralmente é num dolly, né, aquele carrinho de câmera. Sim. Ele faz isso muito nos filmes dele, assim, e isso remete à época da Hollywood clássica, né, que você não conseguia ter câmera na mão porque a câmera era um trambolho que pesava 50 quilos, né, não tinha ninguém para carregar e fazer câmera na mão. Então, assim, o Fincher, ele vai criando essas restrições para si e ele tenta fazer um estilo que chama o mínimo possível de atenção para si, né? Eu acho engraçado que, assim, um filme dele que foi muito criticado é o Garota Exemplar, né? Porque todo mundo, lá vem o Fincher de novo com temática de psicopata, com temática de serial killer, com temática de uma trama de suspense envolvente, não sei o quê. Tipo assim, cara, é um dos filmes mais absurdos do Fincher, assim, cara, em termos de sofisticação, né? Assim, porque ele tá refletindo basicamente assim como é que a América se transformou social e culturalmente. É uma batalha de sexos aquele filme. Sim. Volta a recuperar o noir clássico ali, né, da mentalidade do criminoso. E é muito interessante que, relembrando aqui da nossa conversa, ele, inclusive na questão do diálogo, ele tem aquela coisa do Howard Hawks, do diálogo ferino entre os personagens, né? Só que, obviamente, num nível muito mais, tipo, psicótico do que o Hawks fazia. Não, totalmente. Assim, inclusive, assim, o casamento entre sexo e violência é aquela cena no final onde a Rosamund Pike ela tá coberta de sangue e ela tá tomando banho e remete à psicose também, né? Você tem o plano do ralo com sangue escorrendo e tudo, né? Sim, exato. Mas é curioso porque você vê que o Fincher, isso foi nas nossas conversas que eu fui meio que olhar de novo para o Fincher e perceber o quanto ele tem uma sofisticação no modo dele filmar, que, como você falou, parece simples, mas não tem nada de simples naquilo, né? Não tem nada de simples, é muito bonito, assim, de você começar a sacar esse tipo de coisa. Da mesma forma que eu acho que é esse mérito que o James Gray e o Eastwood têm também. Que as pessoas às vezes assim falam, é um cinema meio clássico, não sei o que. Você fala, não, filho, você acha que é fácil fazer isso? Fácil você pegar a câmerazinha e fazer uma sequência qualquer aí. Assim, do James Gray, assim, o Fritz Lang, quase todos os filmes americanos dele tem chuva. E o Fritz Lang, ele era um cineasta obcecado. O tema-chave do Fritz Lang, principalmente do Fritz Lang americano, é o homem preso num jogo do destino. Então, toda vez que entra chuva no filme do Fritz Lang, ele está falando: os deuses estão de olho em você. Alguma coisa vai acontecer com você aqui que você não vai conseguir explicar. E a armadilha já está feita para o personagem principal. Quando você pega aquele filme do James Gray, Os Donos da Noite, aquela perseguição de carro que é inteira na chuva, o James Gray falou em entrevista, falou assim: eu coloquei a chuva naquele momento porque para mim é como uma tragédia grega, são os deuses interferindo na ação humana. E, aliás, é um puta filme, Donos da Noite. Eu lembro que eu vi no cinema, quando eu vi no cinema, eu fiquei bem chocado assim, com o filme. Eu falei, puta, meu, que esse cara é bom. Aí você fala, vou assistir filme desse cara. Aí você começa a acompanhar. E você vê que é um cineasta muito interessante também, que ele. É por isso que eu falo que às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com a cultura, com a arte. Então, falam, não, tá tudo bem, olha o que os caras estão fazendo aí. Tipo, o James Gray só fez filme foda depois daquilo. É que nem o Paul Thomas Anderson também, que a gente nem falou dos filmes do Paul Thomas Anderson, em especial o Inherent Vice,
que é um noir, né? Obviamente inspirado tão... Hã? É uma paródia e uma celebração ao mesmo tempo, né? Exatamente. Mas o CS tem o James Gray, o Paul Thomas Anderson, o Christopher Nolan, são os caras que você fala, meu... O Nolan fez assim, o Batman dele é um filme no ar hard-boiled, só que no universo de super-herói, né? É. Inclusive, assim, o tratamento assim dos duplos, né? O Batman e o Coringa no Cavaleiro das Trevas é totalmente isso, assim, né? E justamente, assim, o Se tema... você tivesse lido o ensaio que eu e o Felipe, eu e o Vicente escreveu, Felipe, desculpa, que eu e o Vicente escrevemos sobre o Cavaleiro das Trevas, você ia perceber ali toda essa questão dos duplos e tal, está totalmente discutida lá. Vale. Mas o Nolan, mas é interessante, porque o Batman, né, em especial, é um personagem no ar desde a sua origem, né? Cara, pensa assim, tudo aquilo que eu falei lá atrás, né? Do personagem de você ter a ordem versus a anarquia, o indivíduo versus a sociedade, isso é o conflito temático do Cavaleiro das Trevas, do filme. Uhum. Cavaleiro das Trevas. O Coringa é a força da anarquia, o Batman é a força da ordem. Só que o Batman, ele nunca vai ser um policial, ele tem que ser o Cavaleiro das Trevas. No final do filme, ele aceita assim, não, diz que eu que matei o Harvey Dent, porque eu tenho que ser perseguido, eu não posso ser integrado à ordem, eu tenho que ficar sempre destacado dela. Porra, isso daí é no ar puro, né? Assim, é o código do detetive, isso daí. Uhum. E é curioso isso, porque aí e isso vai ser muito bem resolvido no terceiro filme, porque o Barney, ele simplesmente ele sai, ele não se integra à sociedade, ele sai, ele morre. Aí ele morre como sim, ele morre ali lá na explosão, depois ele vai aparecer lá em Paris e tal, mas ele não está mais na sociedade, né? Ele não pode mais estar, ele não se integra, ele não se torna o herói, no final das contas. Assim, o Cavaleiro das Trevas ressurge, ele termina como o Smith Deadly, né? Assim, aquele mundo mediado pela violência e pelo vigilantismo, ele só pode terminar numa aniquilação nuclear. Sim. Então ele tem que morrer, é como ele sacrifica a persona, o símbolo do Batman, o símbolo que ele construiu no Batman Begins, ele sacrifica numa explosão nuclear. Porque a conclusão lógica daquela cruzada dele é a aniquilação apocalíptica. Sim. Né? Então ele tem exatamente isso. Então ele tem que, pronto, eu exterminei esse símbolo aqui, essa ideia que eu criei, e eu vou viver agora uma outra vida, não sei o quê. E aí ele deixa a porta aberta para a nova geração, que é o Joseph Gordon-Levitt, né? Sim, e que ainda bem que não fizeram nenhum filme. Vamos ver o que vão fazer agora com esse Batman. Vamos fazer o que vão fazer com esse Batman. Luiz, acho que deu 2 horas de conversa sobre Noir. Você quer fechar aí o tema com alguma coisa aí? Que você tem algum insight aí que você queira fechar? Olha, eu acho que assim, o insight é procurem esses filmes no YouTube, porque você tem muita coisa aí, cara, que tipo, não tá em streaming, não tá nesses negócios aí. Você consegue encontrar muita coisa de graça em domínio público. Fritz Lang, Ulmer, John Huston, Orson Welles está em domínio público também, muita coisa dele. Eu acho que o julgamento do Kafka acho que tá em domínio público. Acho que ninguém renovou isso. Precisa conferir. Mas assim, muita coisa boa está disponível aí para quem. Se você já paga internet para ficar vendo Netflix, Amazon, essas porcarias, você pode ver esses filmes antigos aí de graça também, sem desembolsar um tostão. Diretor noir hoje, que eu acho assim, quem quiser ir atrás, eu recomendei para você os filmes do S. Craig Tyler, o Dragged Across Concrete, que ele fez com o Vince Vaughn e o Mel Gibson. Eu acho que é um dos melhores filmes no ar que eu já vi, assim, acho que nos últimos 10 anos, assim. Acho que ele tá pau a pau com Fincher. É um filme puramente James Ellroy, assim, de você ter múltiplos pontos de vista. É um filme ultra polêmico, assim, ele toca na ferida de várias questões sociais ali, mas de uma maneira que não é, tipo, vou passar uma mensagem para o público, assim, não, ele te perturba mesmo. Então, o Dragged Across Concrete e o Brawl in Cell Block 99, que é o que o Vince Vaughn faz um presidiário, ele tem uma cruz tatuada aqui na careca dele, que também é um filme no ar impressionante, filme no ar de cadeia. E é isso, cara, assistir John Huston. Assistir John Huston, ler Raymond Chandler e... Wilder. Exatamente. E ler James Ellroy também, por favor, leiam James Ellroy. Luiz, agradeço demais, assim, o papo foi muito bom, acho que o pessoal vai gostar bastante mesmo, e
vamos aí continuar esses papos para além do canal aqui do Bunker. Então tá bom. Para vocês que estão aí, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e Tchau, tchau. até uma próxima qualquer.